Eu sou Laís Castro e quero te dar as boas-vindas ao Pod Crente, um podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. E claro, eu não poderia fazer isso sozinha, então mais uma vez eles voltaram. Vou começar te apresentando ele que, digamos assim, tá meio sombrio, meio Batman, ninguém vê, ninguém fala, some. Gabriel Gomes. Tá nesse período dark. Eu sou o Batman. Gente, tô feliz da gente estar aqui para mais um episódio. Não, tá que nem o Guilherme, tô feliz. Tô triste. Pegou de que Peralta. Ai, meu Deus do céu. Eu tô feliz da gente estar aqui para mais um episódio. O episódio de hoje é muito especial. Queria já falar com a galera que vai assistir a gente hoje, que hoje nós temos participação especial. Muito Sim. especial. Sala Hoje Kids, a Kids tá bombando. Hoje a Sala Kids vai estar cooperando aqui com a gente, então vocês vão ouvir eles já estão animadíssimos no hoje. No meio do episódio, de repente, essa Sala Kids pode virar uma igreja pentecostal, Uma que a igreja gente sabe pentecostal. que Ou uma igreja estão do preparando um TikTok. negócio aí embaixo. Verdade. É isso, vambora para mais um episódio. E ele, agora vamos para o momento revelação, porque ontem eu fiquei sabendo de uma coisa que eu fiquei de queixo caído. Não fala mais nada pra Laís. Eu não acreditei nisso. Ele se revelou uma pessoa brigona, já brigou horrores na adolescência. Quando você olha pra cara dele, é impossível você imaginar isso. Paulo Otávio Rodrigues. O meu passado não me condena mais. Mas eu te O que condeno. Passou. O velho homem morreu. Olha pra ele, tu acredita que o Paulo já brigou de deixar alguém ensanguentado? Sim, mas é porque eu já conheço essas histórias. Não, mas aí tá. Mas... Tu olha pra cara dele sem conhecer, você acredita? O Paulo fazia O parte Paulo de é roda punk. O Paulo é um labrador. O Paulo usava cabelo grande. Todo esquisito. É mesmo, Gabriel? O Paulo é um labrador, cara. Como assim? Hoje O Paulo eu sou- nem hoje eu fala. sou paz e amor. E aí, galera, vamos pra mais um episódio. Às vezes Ah, até faz demais. demais, é. Às Já vezes falamos num sobre nível isso aqui. que irrita muito. Às vezes, assim, é exagerado. A paz que excede todo conhecimento. E galera, vamos pra mais um E episódio. testa toda a paciência também. Gabriel tá em minha homenagem hoje, o Batman. Eu sou o Batman. Por que eu tô assim? Porque você tá meio dark. Meio escondido. Eu estou de preto e branco. Ih, não pegou. Segue o baile. Você já falou com as pessoas? Já. Ah, Não, tá, pô. então tudo bem. Gente, Não, pô. antes de falar do convidado, vamos fazer o nosso merchan. Por favor, se inscreva no canal, curta, compartilha, vai lá no nosso Instagram, compartilha a foto, compartilha todos os posts, porque isso vai ajudar a gente. Vai dizer pro YouTube que a gente é maneiro, que vale a pena ele divulgar para mais pessoas, e no Instagram também aumenta o nosso alcance, então vamos ajudar os amigos, por favor, né? Sim. E agora, o nosso convidado... Cara, você já percebeu que a gente só tá chamando pastor, né? Sim. Verdade. Aí, Gabriel, teu chamado tá vindo aí, ó. Ih, Não foge não, que você meu sabe o que é Deus do isso. céu. O que já veio de pastor? Não sei se é músico, esqueci de perguntar, mas... Eu acho que é. Acho não, que é. Não, tem que vir só Aqui com é música. bizarro. Até quando a gente não pergunta, Aí a gente descobre, caraca, toca um negócio. a Vamos gente lá. vai. Sabe por quê? Ah. Ela vai ter que se virar, porque ela não vai lembrar qual é o episódio que eu falei isso. Por que só vem músico aqui? Tem um episódio que eu falei que nós vamos lançar. O Pod Crente Porque a gente vai Festival fazer o Music. festival, aí você tá juntando os Caraca, músicos todos. Ela vai colocar aqui o Mas episódio eu que a não vou gente lembrar, fala. Pô, vou ter que assistir Aqui, todos ó. os episódios. Nem eu lembro qual isso que eu ia episódio. falar, você tá falando isso, mas você não lembra. Mas o papel do editor. Meu Deus do céu, vou lembrar. Eu vou lembrar e vou colocar na descrição do vídeo qual foi o episódio. Vou te ajudar. Eu acho que foi de aniversário, pô. Que falou do podcast Ah, eu acho festival. que foi. Não, tinha convidado. Não, tinha não era. Só Não, nós não três. tinha não, era só Ou nós foi o três. de Natal. Ou de Natal. Ou de Eu acho Natal. que foi de Natal. Pod Crente Festival Vou Music começar vai por vir esse. aí. É isso aí. Mas vamos chamar o convidado, ó. Ele é pastor, ele é teólogo, ele é capelão. Quase que eu falei catalão, ainda falei. Eu vou falar catalão sem querer, meu Deus. Aí eu vou falar catalão, ele vai falar lá, pergunta? Imagina. Messi?
quase papai. Tá vindo aí. Lucas Castor. Opa! E aí, gente, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer imenso, né? A gente só se falava pela internet, mas nos encontramos hoje. E, pô, um prazerzaço, cara, estar aqui conhecendo vocês, estar participando. Toda a galera que tá acompanhando aí também, que vai estar aí, né, ouvindo essa conversa. Que Deus possa estar abençoando a gente. E é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. A gente que agradece. Mas fala aí, conta quem é você, o que você faz, onde você se esconde, do que você se alimenta. Se esconde muito, tá? Porque lá é o esconderijo do Altíssimo. Pô, ali é mesmo. Eu sou morador de Seropédica, né? E comumente eu falo sobre isso, cara. Seropédica é a terra de Lodebar, né? Porque... Olha que aqui terra do esquecimento, olha que aqui onde eu moro Já foi taxado então, por isso por um grande... Deixa. Eu uso muito essa nomenclatura aí, né? Porque Seropédica, ninguém sabe onde é, pô. Tem gente que às vezes mora em Campo Grande, vamos lá pra Seropédica. Eu nunca fui em Seropédica, na rural, Seropédica rural. Mas sou morador de Seropédica, né? Já desde sempre. Eu me chamo Lucas Castor. Sou pastor e missionário em tempo integral, servindo lá na Universidade Rural como capelão universitário. Né, eu sou um missionário da Convenção Batista Fluminense, né, e agora no próximo dia 5 vou completar 7 anos à frente desse trabalho. Sou pastor também local da Primeira Igreja Batista em Parque Jacimar, que também fica em Seropédica, só que em localidades diferentes. Seropédica tem o nome dos bairros, mas lá a gente localiza por quilômetro, né? Tem lá o quilômetro 42, 49. Todos esses quilômetros, então, são dentro de Seropédica? São dentro de Seropédica. O 32 também? Não, o 32 já é considerado Nova Iguaçu. Né? Aí, a partir do 39, já tem uma filiação ali com Seropédica, porque passou, né, o Guandu. Tanto lugar e é tão longe que nem botam mais nome. Não bota. É mais fácil, é mais fácil. Ainda mais que tem nomes que se repetem, né? Ruas com o mesmo nome e tal, né? Outro dia, Washington Luiz. Aí tem uma Washington Luiz que é lá em Santa Cruz, não sei aonde. Eu quero ir pra Nova Iguaçu, mas assim, tem muitas ruas que repetem, então 1 quilômetro facilitou aí, né? Então, eu moro no centro de Seropédica, né? Mas a igreja onde eu pastoreio é no quilômetro 42. Centro é 49, 42 é onde eu pastoreio. E o meu ministério missionário é dentro da Universidade Rural. Então, eu já estou lá esse tempo todo aí, já passamos por muita coisa, tem muita história para contar. Mas é um campo diferente, né? Onde eu tenho dedicado a vida ali no cuidado de alunos, sejam eles cristãos ou pessoas que não conhecem a Cristo também. Então, a rural, a gente costuma dizer que é como se fosse Nárnia, cara, sabe? Você entra lá dentro e é um mundo ali a ser desbravado. E é um mundo novo para quem tá chegando de fora, como também quem tá iniciando a vida acadêmica. Então, é uma terra de oportunidades e, por que não, oportunidade missionária, né? De falar do evangelho para aqueles jovens que estão ali, que ficam ali 5, 6 anos da vida deles ali e depois voltam para casa. Então, a gente tem desenvolvido esse trabalho ali. Mas o trabalho já existe há muito tempo, né? Existe há mais de 20 anos ali, eu estou há 7, mas o trabalho existe desde a década de 90. Eu sou casado com a Tayara, né, minha esposa, e também tenho uma filhinha chamada Débora, e ela tá grávida. Já tem uma filha. Ainda falei futuro papai, olha só. Isso. E já sou pai, né, e tem mais um aí no forninho, que a gente não sabe ainda se vai ser menino ou menina, né. Então, não sei exatamente, mas já deixo aqui um beijão aí pra minha filha e minha esposa, né, que provavelmente vão estar assistindo. E são sempre apoiadores, estão sempre junto com a gente também nessas empreitadas aí, nessa correria missionária que é a nossa vida. Isso é uma surpresa pra você, enfrentar a Tayara aqui agora pra fechar a revelação. Olha aí, ó. Boa! Você está lá. Por favor. Arquivo confidencial. É isso. Fraldas. Mandem fraldas, por favor. Aliás, vamos usar a Pampas de repente querer patrocinar. Por favor, né? Hashtag fica a dica. É isso. Agora a pergunta que não quer calar, é músico ou não é? Sou músico. Sabe? É de lei. Não tem como. Cara, vocacionado que não é músico, passa sufoco, cara. Mas missionário tem que ser um pouco de tudo. Versátil, isso aí. Pau pra toda obra. Então, quando a gente né? começou lá no trabalho, e assim, acho que todo mundo que se envolve com a obra de Deus em algum nível na igreja, a gente tem que tentar se envolver um pouco com a música, porque é uma coisa que comunica, né? Então, assim, quando eu comecei a servir na igreja, eu aprendi a tocar, porque não tinha quem tocasse. Então, pega e toca, né? Aí, daqui a pouco vai aparecendo mais pessoas, mas a gente vai ficando versátil. E meu envolvimento com o reino começou com a música, né? Quando eu voltei para a presença de Deus, sempre fui crente, né? Sempre fui, assim, da igreja, apresentado bebê lá na Primeira Igreja Batista Seropédica, uma igreja bem no centro.
Depois fiquei um tempo sem ir. Quando eu voltei, aprendi a tocar bateria. E aí fui baterista do Ministério de Louvor daquela igreja por 9 anos. Depois comecei a aprender a tocar violão, comecei a compor, tive banda de rock, já fui cabeludo. Já fui cabeludo do heavy metal, né? Já tive banda, a gente gravou, já participei de concurso. Tem toda uma estrada aí, né? Rodinha Punk já participou? Cara, já fui em show já de entrar no meio, né? Mas assim, eu começar a roda punk, não. Eu já entrei numa rodinha punk, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, tá? Não, pra quem não tá acostumado, assusta. Eu já entrei em duas, pior que era roda punk gospel, tá? Tem, pô. Não, Uma vez eu fui acho que mais humilhante era a roda punk do Strike, que eu fui no show do Strike. Não, aí não dá, não. Aí Aí foi um strike na tua Uma vez eu fui no show do Oficina G3. Não, da oficina eu fui. No Luso Brasileiro. Se eu não me engano. Eu tava nesse show. Meu Eu fui no irmão, Aliados. mas assim, eu entrei sem querer entrar. Eu só era jogado de um lado pro outro. É horrível. Vou ser sincero, o do G3 é até de boa, porque a galera empurra tipo com o ombro assim. Aham. Mano, tem heavy metal a Vera mesmo, Não, soco, mano, chute, bico. Meu Deus. É isso aí. Mano, que povo Ah, então foram leves. Foi esse e foi o Gente, louvorzão. pra mim isso não foi leve, não. Quando a última banda era a Oficina G3, mano, voava garrafa d'água. E cheia. Nossa. Garrafa d'água cheia. Muito mais vezes cheio de outras coisas. É. Perigoso. Imagina. Aí eu já tive essa fase aí, né? Então, assim, foi o começo assim, da minha caminhada. Até falo assim, minha esposa me conheceu nessa época aí, né? Então, você vê o Calmu tudo suporta. Né? Aham. Uma vez. Então, assim, ela me conheceu nessa época, tinha um cabelo grandão e tal, vivia de preto, mas Deus fez uma transformação na minha vida, né? Transformou meu coração. Aos poucos eu vi que aquele personagem que eu criei pra mim mesmo não era, né, aquilo que Deus queria pra minha vida, né? E eu fui mudando com o tempo, ninguém me forçou a nada, ninguém me pediu nada. Eu mesmo fui me conhecendo no Senhor, as coisas foram mudando. E, cara, assim, como vocacionado, tudo que eu não queria ser é o que eu sou hoje. Vamos supor assim, a vontade minha humana não era ser pastor, não era ser missionário, não era viver integral, mas era exatamente isso que Deus queria pra mim, né? Eu costumo dizer que normalmente, sabe, aquilo que a gente quer não é o que a gente precisa. E quase sempre o que a gente precisa não é o que a gente quer. E eu entendi isso no processo, na caminhada, né? Então, passei por essas fases, mas assim, tem uma frase do Martin Luther King que eu curto demais, cara, que acompanha muito minha vida, né? Desde que eu ouvi essa frase faz muito sentido pra mim. Que ele fala que tudo aquilo que ele tentou segurar com as mãos, ele perdeu. Mas o que ele entregou pra Deus, ele ainda tem. Então, assim, a música na minha vida, eu entreguei pra Deus. Então, eu ainda tenho ela, não perdi, né? Então, assim, eu tenho músicas autorais minhas e tal. Tem até uma tá no YouTube lá, no Spotify, tá aí também, se quiser pesquisar. Lucas Castor, A Paz, tá lá no Spotify, tem no YouTube também, a live que a gente lançou e tal. E aí, assim, no tempo de Deus, tudo vou lançar as outras lá, né? Mas continuo compondo, é uma coisa que eu curto bastante. Manda o link que a gente né? pode botar na descrição. Não, show, Não tem show. violãozinho aí não? Pra tocar no final? Tem uns aí. Não sei se estão afinados. Não sei se tem quatro. Eu já tô enferrujado mesmo, já não ajuda, né? Então... Mas é isso. Aí, assim, tem um relacionamento com a música. A galera lá do trabalho lá na capelania curte muito música também. A gente tem música direto acontecendo lá. Então, é uma ferramenta. Eu compreendo que a música, no reino, ela é uma ferramenta que a gente usa na maleta do ministério. Então, um bom mecânico, né? Um bom obreiro tem que ter várias ferramentas, né? Então, a música é uma ferramenta que eu tenho, que eu posso usar. Sim, né? sim. E já me relacionei com muitas pessoas lá dentro que não são cristãs também, assim, através da música. Então, é uma coisa bem legal que a gente pode usar. Eu já conheci uma pastora que ela falava sobre isso. Ela falou, cara, porque ela também tinha o dom pra cantar e tal, e ela falava, cara, eu não sou uma cantora que prega, eu sou uma pregadora que canta. Isso então aí. eu uso da minha voz e do meu dom pra música pro meu principal chamado, que é pregar. Quer pregar, isso Então, aí. o foco principal dela era a pregação e não Acho que existe, tipo assim, cantores que pregam. Sim. cantores que pregam. Sim. Marcos Salles Cirão. Eu diria que a Fernanda Brum. A Fernanda Brum. Pode O ser. próprio Cassiane. Bruno Almorada. Pode ser. Nesse sentido. Tem Eu também vejo nessa perspectiva. Eu não sou, assim, um músico, né, que prega ou que é pastor. Eu sou um pastor que também é músico. Então, eu nem gosto de usar muito essa nomenclatura músico, né? Porque meio que coloca sobre mim, assim, o cara é profissa. Não sou. Eu sou alguém que aprecia, né, a arte da música. Mas, assim, o meu chamado, o meu ministério é o pastorado, é pregar a palavra, mas eu tenho essa ferramenta que eu uso também. Mas... pode falar. O que é ser um capelão? Só pra gente já abrir. Show, beleza. Porque eu, particularmente, não faço ideia. Sim, sim. Então, o trabalho de capelania, ele remonta ali à época da Segunda Guerra Mundial, né? Onde alguns ministros começaram a trabalhar o psicológico dos soldados, né, pós-guerra.
então que tinham muitos traumas, muitas dificuldades, então aquele trabalho começou a ser desenvolvido ali. E começaram a perceber que esse trabalho era importante no cuidado das pessoas que estavam em dificuldade emocional. Então, ali foi que o embrião do trabalho de capelania, né? Começou com a parte militar. E existe até hoje, por exemplo, né? Tem capelão militar, e o trabalho se expandiu para os hospitais, né? Os capelões atuavam nos hospitais militares. Eu particularmente conheci a capelania através de hospitais. Capelania hospitalar. Tem uma tia que é capelã. Maneiro. E ela atuava muito, e acho que sistema prisional também, né? Sim, exatamente. Hoje, por exemplo, eu sou um missionário da Convenção Batista Fluminense. Um dos pilares que a gente trabalha é o pilar de capelanias. Então, existe capelania hoje por missões estaduais nos presídios, hospitais, escolas, universidades. Então, tem vários locais, maternidades. Então, existe sempre trabalho nesse sentido. E a função do capelão é dar suporte emocional e espiritual dentro daquela demanda que ele está inserido ali, o contexto que ele está inserido. O capelão necessariamente tem que também dar suporte espiritual? Ou pode acontecer de ser só o psicológico? Então, não, assim, No seu caso espiritual, porque você é da Convenção Batista. Isso, exatamente. Mas, assim, o capelão, ele tá ali para dar suporte. Uhum. Então, assim, qual é a veia que ele tá inserido ali? Se é uma veia missionária, obviamente, ele vai tá trabalhando o espiritual também, claro, dentro das limitações, né? Então, assim, a gente tem liberdade para atuar dentro da nossa perspectiva, né? Mas, assim, nem sempre a gente vai ter tanta abertura quanto a gente gostaria de ter. Então, assim, a minha função como capelão é dar suporte emocional e espiritual para os alunos. Então, ali dentro da universidade, por exemplo, é um local de tensão. O trabalho de capelania, ele sempre vai ser essencial em um lugar de tensão. Por isso que ele está em locais assim, bem específicos, né? Você tem um quartel, hospital, prisão. Mas vocês têm algum tipo de filiação governamental? Porque eu sei que vocês têm, por exemplo, existem espaços que eu como pessoa comum não posso entrar e vocês conseguem entrar, por exemplo, sim. apresentando carteirinha de capelão ou algo do tipo. Como é que funciona esse protocolo? É alguma coisa relacionada ao governo? Vocês têm essa autorização? Então, no meu caso, assim, lá na capelania da Universidade Rural, foi um projeto desenvolvido, né, e foi permitido pela reitoria para funcionar. Então, assim, a gente não tem nenhum apoio governamental. É uma empreitada, assim, pela fé mesmo, né? Então, assim, Deus que mantém, sustenta e abre as portas para a gente desenvolver, mas a gente conta com a permissão, né, da universidade para atuar, né? Então, eles não entram, né, assim, com nenhum apoio nesse sentido, assim, administrativo, mas eles permitem a gente desenvolver o trabalho. Aí Deus é o dono da obra, ele vai provendo tudo que a gente precisa, entendeu? Mas nesse caso, por exemplo, de hospitais, esses ambientes assim que são de administração pública, aí assim, existe algo que libera, né, o trabalho também. Assim, é mais a questão permissão que eles entram. A maioria dos missionários que atuam como capelões, eles vão assim, realmente sim, com a cara e com a coragem assim, de Deus manter, porque não há um apoio necessariamente assim, da administração pública para isso, só a permissão. Sim, vocês são permitidos a atuar, mas a gente não vai entrar com nenhuma ação que beneficie vocês. Até porque, assim, nós somos cristãos, né? E a gente ouve muito essa questão, o Estado é laico, né? Dificilmente a gente vai ver uma bandeira pleiteando uma causa que o evangelho está, né, indo à frente. Então, assim, o que pode acontecer é a permissão, e é isso que a gente conta. Acho que é preciosíssimo ter essa permissão para a gente poder atuar, e Deus vai provendo o restante. Lá na Rural, eu tenho a permissão para poder fazer esse trabalho, mas o trabalho não é mantido pela Rural. A Rural não tem essa conexão direta, só permite a gente usar o espaço. Temos uma sala, né, que ela foi cedida há muito tempo, foi conquistada pelo primeiro capelão. Eu sou aí, provavelmente deve ser o 7º capelão, o 8º capelão que está ali. Passaram muitos antes de mim. Tem algum prazo, assim, pra você ficar? Ou... Não necessariamente. O prazo é tempo de Deus. Então, assim, teve capelão que ficou 1 ano, 2, né? Teve um que ficou 4 anos e meio. Eu sou o que tá mais tempo, tô 7 anos, né? Então, assim, o tempo é tempo de Deus mesmo. O primeiro capelão ficou 4 anos, né? Então, ele foi o cara, assim, que também conseguiu a sala, ele conseguiu fazer muita coisa. O trabalhante não tinha. Mato. Até onde, mas... Não, antigamente não tinha sala. Então, ele visitava os quartos de alojamento. Que lá na Rural, você entra lá, você tem 6 alojamentos masculinos, 6 femininos. A galera que vem de outros estados pode morar ali, né? São vagas bem concorridas. Então, ele atuava assim, ele ia nos quartos, visitava,
Às vezes tinha gente lá que tava com depressão, tava, né, precisando de um auxílio e tal. Ele ia lá, conversava e tal. Dentro da rural é uma cidade, né? Muito grande. Pô, muito uma grande. vez, meu Deus do céu. É enorme, é enorme. É considerado o maior campus, né? Um dos maiores campos da América Latina. Né? Tem muito espaço que não é usado também, assim, né? Que é território da rural, mas ela não usa. Mas o campus em si, de prédios, é imenso, é muita coisa. Você estava falando sobre essa questão de provisão de Deus com relação ao campo missionário. Como alguém cresceu na igreja, eu já vi muitas opiniões divergentes a respeito do missionário. Tem um missionário que eu gosto muito dele, não sei se você conhece, o nome dele é Fábio Coelho. Sim, sim. Cara, é brabíssimo. Brabo demais, assim. E aí eu tava vendo Missionário? ele falando... Caraca, missionário tudo tem nome de bicho, né? E aí ele tava falando que um dos problemas muito grandes que ele vê num campo missionário é que o missionário, às vezes, ele precisa, a respeito da igreja, provar tudo que ele faz. Porque a igreja cobra dele. Então, tipo assim, se ele vai pro campo missionário, ele tem que tirar foto com uma criança. Se ele vai pro campo indígena, ele tem que provar que ele foi pro campo indígena. Porque existe essa desconfiança de que se o recurso está indo pro lugar certo. E existem pessoas também que não apoiam o campo missionário, são contra os recursos que são enviados. A gente, como você enxerga que a forma como a gente está nesse processo hoje como igreja? Porque eu vejo que a gente passou por algumas etapas e pelo menos na realidade que eu estou inserido hoje, até no contexto de igreja, graças a Deus eu vejo que a gente desconstruiu um pouco disso. Mas eu já vi muito essa ideia de, sabe, pô, se o cara é missionário ele tem que se virar. Né? Se o cara foi pro campo missionário, se ele tá confiando em Deus, ele tem que deixar que Deus vai prover lá. E a igreja nunca entra. Eu vejo uma dificuldade muito grande hoje na igreja brasileira ainda de entrar mais afinco no campo missionário. Você tem essa visão também? Tem, cara. E, pô, você tocou num ponto muito bom e é algo que eu venho pleiteando nesses 7 anos que eu tô à frente do projeto da capelania, que é a igreja entrar mais na universidade, né? Assim, eu como um cara que tô lá vivendo a realidade com os alunos, a gente vê a carência do evangelho dentro daquele contexto, né? E como também a igreja está mal vista e distorcida. O que a igreja é e o que se entende de igreja pela mente dos universitários. Então, assim, em alguns momentos você vê o missionário realmente assim, muito solitário dentro do campo. Na própria pandemia mesmo, nós tivemos assim, relatos de muitos campos missionários que foram abandonados, porque dificuldade financeira, dificuldades emocionais, que o missionário está sozinho lá, às vezes ele não fala com ninguém, ele não sabe, né, uma rede que talvez esteja apoiando ele está ali vivendo aquilo tudo. E assim, essa distância que a igreja tem do campo, ela é real, né? Então assim, todas as vezes que eu faço promoção missionária, falando do trabalho da capelania, nas igrejas que eu faço assim na época de campanha de missões, estou até com a camisa aqui da campanha desse ano, né, que é Deus é por nós, a gente ouve às vezes assim, a surpresa das pessoas, nossa, eu não sabia que isso estava acontecendo dentro da universidade. Eu fico, pô, a universidade é aqui, ó, no quintal de casa, né, assim, não é muito longe, vocês podem ir lá. Eu vou levar a juventude lá, beleza. Mas tipo assim, ninguém imagina que tem missão dentro desse contexto, né? Ninguém imagina que Deus está se manifestando, que tem gente se convertendo, que tem gente voltando para Cristo, que tem gente sendo renovado, tem almas, sabe, entregando o coração para viver algo no Senhor dentro desse contexto. E assim, essa distância da igreja com o campo, cara, ela tá trazendo uma realidade muito ruim, que é o esfriamento da juventude, né? E cara, eu falei sobre isso semana passada, né? Uma pessoa me perguntou assim pra mim, pastor, qual é a razão pela qual o jovem está se desinteressando pela igreja? Eu falei, sabe qual é? Pô, quando na universidade eu vivo isso. Às vezes o cara chega na igreja e fala assim, pô, eu quero fazer isso porque eu quero mudar o mundo. Aí as pessoas olham pro jovem, pô, você é jovem demais, você não tem maturidade pra isso, né? Aí desanima. Ele chega na universidade, a galera da militância chega pra ele e fala assim, pô, cara, a gente quer mudar o mundo. Ele, eu também. Sim. Então cola com a gente, vambora, vai dar bom. Aí ele se afasta. E essa visão, entendeu? Foi o que a gente falou, não sei se a gente falou isso no episódio da Vicky, mas a gente falou em algum episódio, porque essa ideia é que já se passa um bom tempo. A gente queria trazer justamente quando estava acontecendo aquele mover profético lá na Universidade de Connecticut, se não me engano, Asbury. E aí
eu via muito exatamente isso que você tá falando. A galera começou a orar e querer que esse movimento acontecesse aqui. Mas será que esse movimento já não estava acontecendo aqui? E você que não está inserido? Boa, Você mano. que não está sabendo? Porque o que você está relatando é exatamente o que está acontecendo dentro das universidades. Você está dentro desse contexto. A galera está queimando por Jesus. Tem pessoas que de fato estão ali seguindo a Cristo. Tem pessoas que querem pregar o evangelho. E aí a gente olha para algo que se popularizou e se estourou lá fora. E tem gente indo lá para fora. Teve gente correndo pra chegar lá a tempo. Quando, mano, você tem uma faculdade do lado da sua casa. Em total. No teu bairro, no teu município. Por que você não corre para lá, né? Pô, exatamente, cara. Eu até vi uns caras fazendo financiamento coletivo pra ir pros Estados Unidos pra viver a parada. Falei, pô, tô precisando de apoio aqui, velho. Chega junto aqui, velho. Vem orar por nós aqui, né, pô? Aí eu fiquei assim, baratinho, pô, pagava um ônibus ali, um Uberzinho rapidinho, tu chega lá, pô, né? E, cara, é isso, assim, a gente tem coisas maravilhosas acontecendo nas universidades, só que quase sempre isso não é visto, porque não é algo que necessariamente, sabe, dá muita audiência, vamos colocar assim. Então, assim, a gente não vê, por exemplo, muitos missionários dentro de universidades sendo convidados para um culto missionário, vamos supor assim, porque não há, sabe, tanta visibilidade. Pelo contrário, o que a gente tem é uma demonização da universidade, né? Tipo assim, pô, aquilo lá é um antro de perdição, né? O crente passa pela universidade, cuidado, hein, pra não desviar lá, hein? Saca? E eu acho que isso aí é um problema porque a gente tá perdendo jovens pra universidade justamente por esse pensamento. Eu vejo muito aquela realidade de Josué e Caleb, saca? Quando eles voltam trazendo aquele relato da terra prometida, eles voltam tipo assim, rapaziada, terra é boa realmente, a mana leite e mel, vamos tomar que é nossa. Aí os outros 10, pô, lá tem gigante, sei o que, vai dar ruim. Aí desanima o povo todo, né? Então, assim, cara, a universidade, ela é de Deus. O problema é que a gente deixou de tomar posse dela. Nós, como cristãos, a gente começou a olhar para a universidade como uma ameaça e não como um local que a gente deveria se posicionar. E é isso que eu encorajo muito a igreja como um todo, onde eu passo. Cara, se o seu jovem, o seu adolescente vai fazer vestibular, encoraje ele a ser missionário lá dentro. Colar com quem tá fazendo. Entendeu? Então, assim, igual assim, a maioria dos crentes que entram na universidade, às vezes conhece a capelania, a ABU também, que é a Aliança Bíblica Universitária, a Cru Campus, são movimentos cristãos lá dentro, conhece no 3º, 4º período. Por que será? É porque eles não vêm? Não, é porque nunca ouviram falar antes. Tipo assim, ninguém mandou eles para como missionário. Mandou, tipo assim, ó, cuidado para não desviar, hein? Então, assim, a gente acaba tendo essa dificuldade e eu vejo que isso é consequência dessa distância da igreja com o campus. Tipo assim, missionário tá lá, Deus que sustenta ele. Eu fico só daqui na sua visão, como espectador. Assim, por que a universidade veio, tipo assim, veio da igreja? Por que a igreja simplesmente, assim, deixa eles lá no canto deles, vão fechar... Porque isso a gente, uma vez, isso já vai fazer... Não sei como tá a estatística hoje, porque eu me lembro que eu dei uma célula, um compartilhamento na sala sobre isso. Se eu não me engano, foi antes da pandemia até. Que as estatísticas relacionadas... Era até o Theo Hayashi, ele tem um trabalho muito forte dentro de universidade, né? Uhum. E eles tinham feito uma pesquisa a respeito disso, junto com a Guia, se eu não me engano, e as estatísticas eram absurdas. Pessoas que entravam, jovens, que entravam para a universidade e se desviavam. Então, acho que esse é o assunto, realmente. Por que isso acontece? Sim, cara, então, eu creio que com relação ao envio, né, tipo assim, como que você está projetando esse jovem, né? Eu sou praticante de jiu-jitsu, né? E quem vai assistir vai até falar, ele tinha que dar um jeito de falar de jiu-jitsu, né? Lá eu gosto muito e a galera lá brinca pra caramba, que todo teologando, que é uma reunião de estudo que a gente faz lá, eu dou um jeito de falar de jiu-jitsu. Mas tipo assim, na arte marcial, se você entra pensando assim, cara, eu acho que eu vou me machucar, eu tenho que tomar cuidado, você vai perder. Agora, se você entrar assim, cara, eu vou entrar pra ganhar, é completamente diferente a postura que você projeta para quem você tá lutando. Então, assim, se você chega para um jovem e projeta medo, ansiedade, insegurança nele, ele não tem, sabe, visibilidade nenhuma de que aquele é um local que ele tem que tomar posse, que ele precisa se posicionar como cristão. Então, mesma coisa, a gente é carioca aqui, estamos no Rio de Janeiro e tal. Se você anda no Rio, em alguns lugares, você fala, toma cuidado com aquele lugar, que aquele lugar é complicado.
você não vai ver mais nada de bom ali. Você só vai ficar tipo assim, cara, vai dar ruim aqui, meu irmão. Eu tenho que tomar cuidado. Então, eu acho que esse medo imposto ao jovem tem sido um grande problema para que esse jovem ele não entre ali, sabe, com um ímpeto missionário. Pô, eu gosto muito daquele texto bíblico, né, de Salmos, que vai falar que os filhos são como flechas, né? Filhos na fé, vamos pensar assim, se, poxa, o jovem da minha igreja, ele é apontado e lançado para a universidade, poxa, com medo, obviamente ele não vai pensar naquilo ali como um local onde ele pode fazer diferença. Ele vai entrar com medo de não se perder e, obviamente, ele vai ser seduzido, ele vai ser alvejado por muita coisa complicada e ele vai acabar perdendo esse cabo de guerra, com certeza. Agora, a diferença de eu chegar e falar assim, olha só, você é um missionário. Eu conto com você. Eu quero apontar você ali para aquele lugar para você fazer diferença. Cola com quem faz a diferença. É completamente diferente. Eu acho que existem duas verdades, porque justamente isso, a gente não prepara esse jovem para estar lá. E a outra verdade é que, de fato, se esse jovem não estiver preparado para estar lá, ele vai se perder. Exato. Porque eu dou o meu exemplo. Eu tive sempre uma base muito forte no evangelho, porque meus pais são cristãos, porque sempre fui muito ativo na igreja local, enfim. Eu curso psicologia. Eu vou estudar Freud. Eu vou estudar Lacan. Então, tipo assim, você... É um curso. Tem outros, beleza. Mas é um curso que na sua fé, irmão, você vai ser confrontado o tempo todo. Uhum. Eu tava falando disso ontem. E aí eu converso com amigos, por exemplo, lá da igreja, que chegam pra mim e falam, pô, eu tenho muita vontade de psicologia, de fazer psicologia. Eu falo, cara, porque a gente às vezes tem uma visão de muito, vou estudar a mente, só não, mas você vai ter professores que vão te confrontar e você tem que saber a hora de falar. Você tem que se posicionar como evangelho e como cristão, mas também saber a hora de você se demonstrar como cristão. Às vezes você não vai se demonstrar na palavra, você vai se demonstrar na atitude. Então, isso, eu tive esse preparo, mas eu tô há 4 anos na faculdade. Entrei com muita gente que também era cristã. Era. É triste. E aí você vê qual que é a base dessas pessoas antes mesmo delas entrarem. Porque às vezes só foi imposto esse medo e o cara falou, bom, eu tenho que entrar, eu quero me formar, eu quero fazer alguma coisa, quero ser alguém na vida. Se eu já tô entrando com um pensamento de que eu vou perder, alguém colocou esse pensamento na minha cabeça, eu já vou entrar perdido. E aí eu já me entrego, ponto final. Isso é inconsciente. Assim, não que, tipo assim, isso fique racionalizado dentro do jovem, mas, querendo ou não, acaba ficando embutido. E ele, tipo assim, já não afilia a própria vocação profissional que ele vai desenvolver ali com o reino. Então, essa que é a questão também, sabe? A gente tá, por exemplo, tem muito jovem na universidade, eles estão trabalhando, eles estão desenvolvendo aquela vocação para quê e para quem? Então, assim, não que todo mundo tem que ser pastor, todo mundo tem que ir pro campo itinerante, mas assim, para quê e por quem que eu estou me formando? Sim. Então, assim, essa que é a grande questão. Quando eu falo apontar o jovem para a universidade, visando o reino, não é necessariamente assim para ser um missionário integral, mas sim, fazer missão enquanto estudante é possível. Mas assim, para que e para quem eu faço essa faculdade aqui? Então, por a gente não ter essa consistência nos corações, isso ser pregado, isso ser ensinado, a gente acaba perdendo muito para aquela doutrinação que ocorre na universidade. E essa é a verdade, é uma doutrinação. Algum lado vai puxar ele, cara. Parece que a igreja está criando o jovem para ela mesma, né? Bolhas. Não posso dividir com outro âmbito, não posso dividir com a medicina, não posso dividir com a psicologia. Não, e até condiciona, tipo assim, o jovem no sentido de... Exemplo, você falou que as pessoas vão conhecer a parte teológica, institutos cristãos, no 4º período. Tipo assim, a igreja não... Pô, tem esse grupo cristão dentro da faculdade ali, você pode fazer isso aqui. Vamos fazer uma rede, Sim, tá ligado? Integrar o seu jovem pra aquele lugar. Tipo, pra ele não chegar lá, caraca, mano, eu tô perdido aqui. Gente, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas, cara, eu passei por uma época que era literalmente aconselhado o jovem não ir pra universidade. Sim. Não, era aconselhamento de pastor, assim. Sim. O cara não ir pra universidade. Exato. Eu tive uma formação teológica, assim, muito boa, cara. Eu estudei no Seminário Betel Brasileiro, ali em Campo Grande. ênfase em missiologia, então assim, missões vibrava ali durante o bacharel inteiro que eu fiz de 4 anos. E tive aula com um professor que me abriu muito a minha mente nessa época. Ele falou, olha, a gente tem que ter gente de Deus em todas as áreas da sociedade. Você tem que ter crente
na delegacia, tem que ter crente no posto de saúde, tem que ter crente na loja de conveniência, tem que ter crente. Em todo lugar tem que ter alguém do reino. É porque já tem E o foi, não então, crente, né? exatamente. Tá faltando a gente. Quem vai fazer a diferença nesses ambientes? Então, assim, poxa, a universidade está formando gente para a sociedade. Então, assim, se eu coloco na cabeça desse jovem que aquilo lá é um local de perdição, ele não vai ver aquele ambiente como uma formação para fazer a diferença. Ele vai ver aquele ambiente como um local de potencial de perda, né? Então, assim, essa é que é a questão que eu tento trabalhar com a galera. Pô, você está recebendo uma ferramenta aqui, a tua profissão. Você vai usar ela para quê e para quem? Pô, se for só para ganhar dinheiro, segundo a palavra, né? Paulo vai falar que se só para essa vida que a gente espera, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, assim, é muito pouco pensar que a minha profissão é só pro meu sustento. Eu tenho que usar ela para a glória de Deus. Então, assim, olha a diferença de eu mandar um jovem para a universidade assim e eu simplesmente, sabe, só enviar ele para lá e falar, toma cuidado para não desviar. Então, Não, a gente já é uma entra- mudança de mentalidade que a gente precisa ter. A gente já entra na faculdade com a intenção de ser aceito. E não de mostrar o nosso mundo. E o algum cristianismo grupo pra vai te outras aceitar, pessoas. né? Exato. Algum grupo vai te E abraçar. muito É o que ele provavelmente falou, né? não é um Tipo grupo assim, cristão. A luta, o pensamento que você tem, alguém vai chegar, pô, mano, vem com a gente, Sim. pô, a gente faz isso aqui Sim. também. É isso aí. Exato. E tem uma questão também sobre a igreja, que uma vez a gente até conversou sobre isso, eu e o Gabriel. Porque vamos supor que eu seja um jovem, tipo assim, comum na igreja. Fico lá, se vou pro culto jovem, assisto e vou embora. Aí chega o pastor, pô, não vai pra faculdade e tal, porque muita gente se perde lá, muitos jovens. Aí ele vai dar um exemplo da antiga líder dos jovens. Aí você pensa assim, caraca, ela era antiga líder, ela era uma líder dos jovens, grandona. Aí ele era um diácono da igreja, grandão na igreja. E se perdeu, se eu for pra lá, eu vou me perder. Já vai pra faculdade e você, mano, qualquer coisa que eu vou me Sabendo o perder. destino dele, né? Que não é só se formar. Ele não é preparado para resistir àquilo. Ele é condicionado à perca, né? Exato. E, cara, a gente tem muito exemplo bom. Muito exemplo bom. Assim, eu mesmo, quando eu tô encorajando a galera nas igrejas, assim, poxa, eu prego desde os meus 17 anos, né? Quando eu tô com 31 agora, eu vou fazer 32 esse ano. Desde os 17 que eu prego a palavra. Então, assim, sempre preguei muito. E, obviamente, quando você é mais jovem, né, a demanda é maior. Às vezes é com juventude, você pregar em congresso, né? Aquela coisa toda, né? Culto de jovem. Então, assim, eu sempre visualizei, sabe, essa questão, assim, dos bons exemplos e passar isso para as igrejas onde eu vou. Assim, cara, tem muita gente que, cara, honra a Deus lá dentro. Entra crente, sai mais crente ainda, saca? Porque entrou com compromisso. Vários jovens, assim, que entraram ali, tipo assim, cara, eu vim aqui pra fazer diferença. Eu falei, pô, glória a Deus, eu pedi por reforço, tá chegando rapaziada aí pra somar. E a gente bota pra quebrar, mano, faz muita coisa maneira lá, entendeu? Claro, tem os maus exemplos, pô, tem a galera que se perde, tem a galera que se machuca, tem a galera que volta, mas, tipo assim, tem aqueles que fazem a diferença também, né? Então, assim, tem muito bom exemplo que acaba não sendo lembrado, né? E é real, né, mano? Tipo assim, pô, você pode ter esse copo aqui cheio de água, se ele tiver, sabe, com uma mosquinha aqui dentro, por mais que a mosca não compreenda todo esse conteúdo de água, você não vai beber essa água mais. Porque aquela mosquinha foi suficiente para contaminar toda aquela água toda que tá ali, né? Então, assim, às vezes o mau exemplo parece que pesa mais do que os bons exemplos. Eu acho que a gente tem que tentar mudar isso para que a nossa juventude entre diferente, cara. Sempre me inspirou muito a realidade dos grandes avivamentos na história da igreja. Não sei se vocês curtem, cara, é uma parte da teologia que eu gosto demais, a época dos grandes avivamentos. Então você pega ali os avivamentos ali da época ali de John Wesley, George Whitefield, Charles Wesley. Mano, coisa sensacional que aconteceu ali. Pô, eles começaram um avivamento dentro de uma universidade, né? Começaram ali um grupo de estudo da palavra dentro da Universidade de Oxford. Mano, aquilo ali incendiou aquela galera toda daquela época. Então assim, por que a gente não consegue viver isso hoje? Né? Por que é tão difícil a gente visualizar o reino se manifestar nesses ambientes? A gente está tão laico e tão politicamente correto que a gente não está pregando mais. Mas será que a gente não romantizou o campo missionário um pouco também? Existe. Porque o próprio John Wesley dizia, cara, eu me coloco em chamas e o mundo vem para me ver queimar. Olha o tamanho de um amor de um missionário, de alguém que acredita no avivamento genuíno, a ponto de dizer isso. Scott dizia, dai-me a Escócia, senão eu morro. O peso dessa frase. E Deus deu. E assim, o que esses caras enfrentaram? Mano, se você for estudar... Eu vi um vídeo uma vez de alguém, eu não me lembro quem foi. Acho que foi o Billy Graham, não me lembro. Que foi visitar a casa do John Wesley. Sim, sim. E aí ali eu contou um pouco da história dele e tudo mais. E, cara, tudo que esse cara passou
pra chegar aonde chegou e ser a referência que é, É um preço. é um preço muito grande. E aí a gente fica nessa, porque assim, a gente pega e para pra pensar, será que a gente não tá romantizando o campo missionário? A gente já falou um pouco disso aqui uma vez. Eu dei o exemplo de teve um episódio que a gente gravou que eu dei o exemplo de um grupo muito conhecido, que envia muitas pessoas, e aí viralizou um vídeo deles que aparece pra mim no TikTok, e aí eles sorteavam o lugar pra onde eles iam, e descobriam pra onde eles iam ali, e eles iriam ser enviados em duplas. Só tinha país da Europa. Tipo assim, aí a gente entrou nesse questionamento aqui, né? Por que não tem ninguém indo pra um campo universitário? Por que não tem ninguém indo pra um Cabo subindo, Sul, sabe, uma comunidade no Rio de Sim, Janeiro? sim, sim. Por que não tem ninguém subindo uma favela? Por que ninguém vai pro Nordeste? Total. Porque a gente trouxe talvez essa... Você tem essa visão também? Tem, se a mano. gente... Existe muito amor hollywoodiano. Vamos colocar assim, né? Missão hollywoodiana, né? Ah, eu quero ser missionário lá na Disney, né? Aí é mole, pô. Né, pô? Baixada que nada, né? Então, assim, existe, cara, de fato, essa romantização. E é algo também que eu gosto sempre de ensinar a galera lá na Rural sobre isso, cara, o preço. Todo chamado tem um preço. Toda vocação tem um preço. Todo ministério tem um preço. Quando você vê, às vezes, alguém ministrando para as multidões, sabe? Ninguém considerou os ursos e leões que foram matados no anonimato, saca? Então, assim, é maneiro visualizar uma batalha de gigante, mas, assim, e os ursos e leões que ninguém viu? Então, assim, existe o preço, né? Existe o preço. Então, assim, pô, pra fazer um trabalho na universidade, pô, tem um preço a ser pago, mano, entendeu? As batalhas espirituais, o desgaste emocional que a gente fica de cuidar muito dos outros, mas quem cuida da gente? Então, assim, tem um preço. E é isso que eu acho que a nossa geração ela não compilou tão bem isso. Porque eu acho que faltou a gente, sabe, ter essa inspiração. Nós fomos inspirados por chamados e ministérios, mas a gente não foi ensinado sobre preço. Então a gente aprende muito na prática. Tipo assim, entrou e, caraca, tem que pagar preço, e agora? Né? Então, assim, ninguém me falou essa parte, só falaram que ganhar alma. Mas e aí, para ganhar alma, tem preço de quê? Oração, busca. Você, sabe, tá clamando ali, ataques espirituais. Então, assim, ninguém ensina sobre isso. Isso é muito vivido na prática. E essa romantização tem feito também com que muita gente não viva o chamado de Deus para sua vida, né? Eu mesmo, assim, quando eu comecei minha caminhada, minha cabeça hoje é muito diferente. Eu comecei muito romantizado também. Tipo assim, poxa, palavras proféticas, né? Nossa, eu vou ser isso, aquilo. Vamos lá, vamos caminhar. Só que quando você vê a realidade, mano, o preço tem que pagar. Às vezes a solidão de caminhar no deserto é assim, você e Deus. E você pensar assim, caramba, não tem ninguém aqui, mano, sabe? Nem me assistindo também, né? Assim, a gente vê pregadores de multidões. Não tem ninguém me vendo, é só Deus que tá me vendo. Então, assim, na universidade mesmo, pô, quem tá vendo aquilo ali? Ninguém tá vendo, só Deus que vê, mano. Então, assim... você olhar para aquilo e falar, pô, é um preço. Compreender aquilo, até chegar nessa maturidade, nem todos chegam. E a gente acaba tendo essa distoância também, né? Daqueles que vivem e aqueles que, sabe, só ficam aspirando. A rapaziada da sacola de promessa, né? A vida inteira fica com promessa, mas não vive a promessa, mano, entendeu? Sacola de promessa. Tá com a sacola de promessa. Recebeu um nome, mas vai viver quando? Não vive. Por quê? Não quer pagar preço, não entende essa dinâmica também, sabe, do sacrifício. Então, assim, o ministério exige da gente demais, mano. Então, assim, o preço é alto, mas também não é impossível. A nossa geração tem dificuldade de assimilar desassociar dificuldade com impossibilidade. Tudo que é difícil a gente descarta, né? Porque tudo é tão fácil hoje, tudo é tudo tão facilitado que tem dificuldade e a gente já não quer se envolver. É que a gente tá acostumado com rápido, né? Tudo Com fast rápido, food, tudo rápido, tudo rápido. Não, E missão não é rápido, Não, mano. e é bonito. Missão não é rápido. Ficou Até o mundo, bonito. né? Até o mundo te condiciona, tipo assim, mano, se não tá te machucando alguma coisa... Vai, pô, se deu certo, É isso vai aí, embora. assinado Satanás. Isso. Não, é que Se não te faz feliz, não é de Deus, né? ficou Pô, muito bonito hoje você ter na sua bio do Instagram, assim, missionário, enviado Isso pra que eu ia falar. missões. Então, se não é legal eu colocar lá, tô sofrendo no Nordeste, eu não Pô, vou fazer. Exatamente. Por isso que eu tô falando, a gente, de forma alguma, tá aqui desvalidando qualquer tipo de missão. Sim, sim. Como o Lucas falou, nós temos que estar presentes em todas as vias de campo missionário. Se a gente está numa era digital, a gente tem que estar presente no digital. Se a gente está numa era física, a gente Usar as tem que estar presente no ferramentas, físico. né? Estão disponíveis. Exato, mas a gente... É muito complexo esse assunto, porque,
por exemplo, no digital, isso se expandiu de uma forma que às vezes eu acho muito perigosa. Esse campo missionário digital, ele é muito perigoso, porque ele deu voz para muita gente. Essa semana... Pra muita heresia também. Eu vi uma pessoa que foi convidada para ir para um retiro. Esse retiro é de influências gospel. Esse retiro, já ouviu falar nesse retiro? Não ouvi não. De influencer gospel. Nossa. E aí reúne... A gente acha que já viu de É tudo. aquele que a gente tava comentando uma vez. Parece que eu os mandei um vídeo negócios, pra vocês no Instagram. Tem esse, Retiro mas de esse é um influencers outro. gospel. Porque eles fazem várias Rapaz. versões, Não, acho que vai né? atingir o seu potencial de vida. E É assim, isso aí. são pessoas que... E aí você vai entrar no perfil dessas pessoas que foram convidadas para ir para esse retiro. E aí você vai ver Rapidinho, o retiro é uma seleção de influenciadores. Não é assim, eu quero ir pro retiro como se eu fosse pro retiro da minha igreja. Eu vou fazer minha inscrição, não. Você é convidado a participar. Então, assim, é a nata da nata. À vista da quantidade de seguidores que tem, da sua da sua contabilidade. E assim, e o que me preocupa nisso é que é uma galera muito jovem, que tá pregando pra uma galera muito jovem, que tá influenciando uma galera muito jovem. E aí é por isso que eu tô falando, não tô desvalidando. A gente precisa se a gente vive uma era de que a gente tem Virgínia, Felipe Neto, tem influências de tudo quanto é tipo, a igreja também precisa estar lá. Amém. A gente também precisa ser influências nessa era e nesse contexto. Só que tipo de influência a gente tem sido? Exatamente. Estamos apontando pra quem? Entendeu? Estamos fazendo por quem? Mano, essa que é a questão. Sabe, eu acho muito complicado. Uma questão extremamente delicada. Até quem começa com um bom propósito, uma boa ideia, uma hora ele vai ser assim, que capturado. o mundo, temos isso aqui pra você. A pessoa, pô, eu ganho X, tá me oferecendo 20X a mais, eu assim, mano, valeu. Tudo que eu vivi, esquece, eu quero viver isso aqui. Não, e é bizarro como que quem tá ouvindo realmente ouve. Porque a gente viu um vídeo, eu até compartilhei com eles, de um menino que falava da multiplicação dos peixes, né, do milagre da multiplicação. Sim. E ele desmistificou o milagre, porque ele falou que o milagre não foi Jesus que multiplicou os peixes, e sim mais pessoas dividirem o que já tinham. Por exemplo, não era um menino com 5 pães e 2 peixinhos, eram mais 7 meninos, e aí o milagre foi Jesus ter tocado no coração deles e eles compartilharam. E assim, na base de 1 milhão, as visualizações desse vídeo. Não, os comentários e as pessoas falando, nossa, eu nunca tinha visto essa visão, nunca tinha visto por esse lado, não tinha essa visão. E eu parei pra pensar como que esse menino influenciou a gente a distorcer a Bíblia. É muito perigoso. Não, muito tem. perigoso. E o garoto novinho, deve ter 18 anos. Dentro da universidade, eu acredito que você luta com muita coisa. Deve ser levado a 10ª potência. É algo comum isso aí. Você acaba... Porque assim, você tem vários... Como você falou, a Rural, por exemplo, é um campo gigantesco. Então, você prepara esse jovem, você tá com esse jovem lá naquele momento, mas você não tá com ele dentro da casa dele, dentro do dormitório dele, dentro da sala de aula dele. Então, como é que você faz pra... Não, cara, Só pra preparar isso? complementar a Sim, pergunta sim. que eu ia fazer no início, você também teve algum tipo de preparo, tipo um estudo, alguma coisa pra te preparar pra ser capelão? Beleza, vou responder se você quer mais curta, depois entra nessa daí que você falou. Cara, quando eu entrei na capelania, né, foi lá no ano de 2016, eu estava concluindo o seminário teológico, né, terminei em junho de 2016, em julho de 2016 comecei na capelania. Em fevereiro daquele ano eu recebi o convite, porque a Igreja Batista, PIB de Seropédica, ela é uma parceira que mantém esse projeto, então ela ajuda no sustento do missionário integral, para ele ficar integral lá. Então, quem estava anteriormente era uma capelã, e ela estava de saída, ela comunicou que ela não ia continuar. E aí eu era líder de jovens na PIB Seropédica, já trabalhava com juventude já há alguns anos, e eles me indicaram para que eu pudesse assumir, já que já sabiam que eu ia terminar o curso teológico, então seria compatível ali com o trabalho. E eu aceitei. Eu não tive necessariamente uma formação de capelão, a minha formação basicamente para estar ali foi teológica, e descobri assim, que essa questão assim, da formação teológica cooperou porque o trabalho de capelania é pastoral. Né? A diferença é que não é como uma igreja, né, institucional, mas é como se eu fosse um pastor dos universitários. Estou ali para cuidar deles enquanto eles estão ali na universidade. Então, assim, não houve uma formação, não fiz um curso de capelão.
Minha formação basicamente foi teológica mesmo, e a administração daquele projeto, né, que é a Primeira Igreja Batista Seropédica, Primeira Igreja Batista de Niterói e a Convenção Batista Fluminense, me deram essa indicação, aceitei e tô lá até então. Porque a gente tava falando de dar apoio, dar suporte, então me gerou essa dúvida. Sim, se sim. Você tinha algum tipo de preparo. Não tive um preparo, assim, eu meio que assim, estudei a dinâmica universitária quando eu entrei lá. Apesar de ser um morador de Seropédica, sempre ter convivido ali com a rural, cresci ali naquele ambiente, que é aberto, você pode estar lá no ginásio de esporte e tal, jogar uma bolinha, brincar e tal. Então eu cresci ali na rural. Mas eu nunca tinha tido envolvimento com a dinâmica universitária só nesse momento. Então eu comecei a estudar muito, né? Eu sou um cara assim que sou de temperamento melancólico, então eu sou observador demais. Então eu comecei a observar como era aquele contexto e como que eu podia me inserir nele para servir. Então assim, eu sou líder de jovens. Como que eu posso ajudar? Eu me coloquei no lugar deles. Se eu fosse universitário, como que a capelania funcionando poderia me agregar como aluno? Então eu me coloquei no lugar deles e criei uma ambiência para que eles pudessem ser servidos. Isso você vê a configuração da capelania como se fosse uma casa. Você entra lá, tipo uma sala de estar, tem sofá e tal. A gente faz café todo dia lá pra galera toma um cafezinho, tal, troca ideia, resenha. Tem as reuniões. Então, assim, galera de crente vai lá, porque assim, se sente em casa. E a ideia é essa, acolher. Então, o propósito do trabalho é dar um suporte emocional e espiritual. Então, como que eu apresento isso? Com acolhimento. O cara chega ali com a cabeça fritada da aula, dor de cabeça, pressão. Ele chega ali, tem uma salinha, ele é abraçado, ele senta, ele fica à vontade, ele pode se sentir em casa, mesmo estando longe da família, mesmo estando longe do pastor dele, mesmo estando longe da igreja, ele vai ter um ambiente para abraçar ele ali. Então, é muito comum a gente se conhecer hoje e daqui a 2 semanas parece que a gente se conhece há 30 anos. Entendeu? Porque, assim, a convivência é muito intensa e acolhedora, então a gente tem essa dinâmica muito fácil fluindo lá. Mas sobre o que você falou, Gabriel... Cara, lá, de fato, elevado a 10, porque, assim, a gente tem muitos, não são poucos, muitas questões lá, assim, que eu ouço, de às vezes um aluno chegar pra mim e falar assim, a gente me chama de capelão, né? Alguns chamam de pastor, mas assim, mais capelão, né? Meu nome mesmo, Lucas, ninguém me chama. Tem gente que nem deve saber, né? Não, quando fala Lucas, assim, eu olho, o pessoal fica até confuso, assim, né? Lucas, eu olho assim, não, chamando o outro ali, o seu capelão. Aí, assim, chega pra mim e fala, capelão, meu professor falou que a Bíblia tá errada e ele provou cientificamente. O que eu faço? Aí, assim, como é que a gente vai fazer para conversar sobre esse tipo de coisa? E, tipo assim, um professor, um catedrático, é um cara que tem uma autoridade na sala de aula, tem uma autoridade, inclusive, para reprovar ele, se ele tentar refutar, entendeu? Ou se ele não aceitar o posicionamento do professor, ele tem que ouvir e ele tem que ficar com aquilo ali. Então, assim, pensando nisso... me colocando no lugar dele, falei, cara, se eu fosse aluno e eu passasse por isso, como que eu ia conseguir ser ajudado? Foi aí que a gente criou o Teologando Ideias, né? Que é uma reunião onde os alunos podem perguntar o que eles quiserem e eu vou responder à luz da Bíblia. Vocês não sabem o problema que eu arrumei pra minha vida. Porque, meu irmão, é de dinossauro, alienígena... a gente tem uma experiência com isso. Ao Armagedon, a tudo que você pode imaginar, meu irmão. Então, assim... Como que os dinossauros são antes ou depois? É tudo que você pode imaginar. Nós temos, só uma curiosidade, nós temos temas que são proibidos da gente conversar. Entre nossos rolês de pós-célula. Entendi. É Judas. Judas tá no céu ou não. Entendi. Dinossauros e alienígenas. Antes ou depois de Adão e Eva. Pronto. E o que? São alienígenas, às vezes, também dão embate. Mas são assuntos que... a predestinação. A gente já adorou... predestinação, então, meu Deus do céu. Não, isso aí física quântica. Isso aí é física quântica, filho. São assuntos que ficaram proibidos. Multiverso. Se você não entender física quântica, não dá pra entender predestinação. Não, mas então, a gente fala de tudo lá, cara. Então, assim, galera, já passamos por esses assuntos todos. Cada geração traz ali a sua bagagem. Então, a galera pergunta muito porque eu ouvi em sala de aula. O professor chega lá e fala aquele texto de Gênesis, que ele tá errado, isso aqui é o que fala. Aí começa a dar umas explicações científicas lá. Então, eles chegam pra gente lá, às vezes, com essa dificuldade e são dúvidas autênticas. A galera está sendo confrontada na fé, o coração fica abalado. Então, assim, a gente chega e realmente se propõe a dar uma resposta bíblica para que esse aluno se fundamente, se fortaleça e não se perca. Entendeu? Então, às vezes, o colega também que é ateu, que é agnóstico, que chega para ele e fala, pô, isso aí é uma balela. E esse colega dele que é ateu, agnóstico, já foi ministro de louvor. Entendeu? Sabe assim, desvirtuou a cabeça e
hoje tá nessa vibe cética. Só que aí, assim, a gente procura fundamentar na palavra. Por quê? Cara, esse é um princípio que eu procuro viver na minha vida. Se a minha vida tá desvinculada da palavra e eu não tô fundamentado nela, cara, qualquer coisa me leva. Sim. Então, assim, eu procuro passar para os jovens o que eu tento viver, né, dia a dia. Então, assim, a palavra, eu sempre falo isso para eles, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Se ela é a palavra, ela tem que ter um lugar muito específico no meu coração e aí a gente dá primazia para ela nesses momentos da tarde. É sobre isso que eu ia perguntar, porque vocês são um grupo, um movimento. E dentro desse movimento, a maioria são cristãos e eles têm os seus pastores e a sua liderança, a sua igreja. Cara, é interdenominacional. Então, e aí... Tem igreja de tudo quanto é muito tipo plural, lá. né? Muito, de igreja e Como é que denominação. vocês... É plural, como é que você... rural. Ah. Como é que você faz para, entre aspas, não desrespeitar... Manter a paz, né? Manter a paz, né? Cara, essa ideia... Isso aí é um negócio que vocês têm que... Eu vou falar igual o Felipe falou com o Natanael. Vem ver, cara. Vocês têm que ir lá. Porque, assim... Eu não consigo explicar exatamente, cara, mas a gente tem uma comunhão que é muito, muito natural. Pode alguma coisa boa, veja lá. Pô, né? Alguma coisa pode vir boa de cenopédica, né? Vem ver. Então, assim, cara, a gente tem uma comunhão lá, assim, que é muito intensa e muito natural. E, cara, não parece que a gente é de denominações diferentes. A Vicky comentou sobre isso. É incrível. Tipo assim, a gente se dá muito bem. Todo mundo. Lá tem presbiteriano, assembleiano, batista, metodista, ministério independente, comunidade, todo mundo, congregacional, todo mundo junto. E, cara, dá uma sincronia que é o reino, saca? E eu vejo ali o céu, mano. Porque, tipo assim, no céu não vai ter denominação, saca? Então, assim, ali todo mundo se encaixa e se entende como irmão. E é engraçado Isso é muito porque legal. a gente bate tanto nisso aqui, nessa tecla. A gente fala tanto sobre isso. Como a gente sente falta, porque... E aí, é esse lance da gente, por não estar inserido nesse contexto, acabar acreditando que isso se esvaiu, que isso se acabou. Ou que não, nem mano. existe, Ou que né? não existe, porque a gente sempre fala muito Lá disso. é muito real, cara. Essa briga de denominações, essa Sim, briga de sim. doutrinas, essa briga Divisão, de né? placa de Essa Às igreja. vezes, distância. briga de igreja que tem até a mesma denominação. Até a mesma denominação. Sim. E lá não rola, mano. Lá, tipo assim, a galera se respeita muito. E não só se respeita, como tem comunhão. Tipo assim, é incrível, é incrível. Você vê assim... Eu até brinco lá, assim, Crônicas do Fogo e do Gelo, né, mano? Assim, você vê ele reformado e pentecostal glorificando junto, mano. Então, assim, e sem dificuldade, sabe, pra se alinhar. Porque ali o reino, sabe, é muito real e, assim, não tem como, mano. Assim, não tem discordância entre a gente. E, assim, eu como capelão, assim, eu tenho essa flexibilidade de trabalhar de forma muito neutra. Então, assim, por exemplo, quando eu faço um teologando e eles me perguntam sobre predestinação, eu tenho que falar as possibilidades de entendimento. Mas eu não vou falar a minha preferência teológica. Isso eu queria saber também. E eu explico de forma abrangente. Ó, existe essa possibilidade, eu boto todas na mesa. Aí eu sempre falo, qual é o caminho mais coerente a se seguir, o que tem menos fio solto? Então, assim, eu não posso te embutir. Eu falei, se eu te embutir a minha preferência teológica, eu tô impedindo você de pensar. Vocês vão descobrir aqui agora qual é... Tô zoando. Exclusiva. Exclusivo. Somente nesse Até o episódio. final ele vai falar. Olha aí, ó. Se curtir aí, compartilhar. Então, assim, eu gosto de explicar dessa forma, porque eu fui ensinado assim. Né? Eu estudei num seminário interdenominacional. Então, lá eu tive aula também com professores diversos. Mesmo sendo um cara que, sim, sempre esteve na denominação batista, eu tive aula com professor assembleiano, professor congregacional, que às vezes tinham visões diferentes, mas que sempre explicaram dessa forma, ó, existe essa possibilidade, essa. Eles nunca falavam assim, ó, essa aqui que é a certa. Não, eles falavam assim, ó, essa aqui que tá na mesa aqui. Professor, qual que é a certa? Ele lia na Bíblia. Aí ficava assim. Então, eu aprendi dessa forma, então eu passo muito isso pra eles lá. E é a maneira porque, assim, a gente forma gente pensante. A gente não forma gente que tá replicando ou repetindo o que a gente, sabe, pensa. E eu não gosto disso. Assim, pô, beleza, meus discípulos, eles vão ter muito em comum comigo. Entretanto, eu gosto que eles pensem, porque eu gosto de pensar também. Então, eu gosto de refletir. Eu não ouço algo e engulo sem digerir, sabe? Sem mastigar aquilo bem. Então, eu trago isso pra eles nessa bagagem do teologando. Então, muitas vezes, cara, não foram poucas, nesses 7 anos, assim, a galera chegava às vezes lá com dúvidas, assim, braba. E, assim, quando eu não sei só falar sobre o assunto, eu sou muito sincero e humilde de falar, gente, eu não sei falar sobre isso. Me dá um tempinho que eu vou estudar e eu vou trazer uma resposta bíblica pra isso daqui. Agora, quando a gente pode conversar
E na maioria das situações a gente consegue refutar, porque o professor, em muitos momentos, além de antiético, ele acaba sendo leviano também. Porque ao invés de dar aula, ele fica querendo desconstruir a fé cristã. Pô, né, é complicado isso, né? A pessoa ela tá ali para dar aula e ela quer atingir os crentes. Então, assim, muitas vezes com esse intuito, ele não vem preparado teologicamente para destruir o crente. Ele só vai usar argumentos científicos ali, mas que não são tão profundos. Então, como eu sou teólogo, eu acabo vendo que, assim, que essa superficialidade pode ser refutada. É uma Isso coisa que me eu gera- falo, tipo assim, você... Quando as pessoas me perguntam, eu falo, cara, ou você se blinda, ou você, sei lá, porque eu tô identificando isso que você tá falando, porque eu passei e passo por esse tipo de situação. Esse período foi muito intenso, porque eu tive uma matéria chamada psicanálise. Que, assim, em algumas áreas, ela vai muito de confronto ao que a fé cristã professa. E aí, isso até tem gente que discorda, porque eu conheço muitos cristãos que vão na vertente de psicanálise, mas essa é discussão para outro dia. Mas aí você vê que, tipo, o professor vai confrontar, o professor vai falar. Sim. E ou você tá blindado para sair daquilo dali, aquilo dali não te atingir, não no seu contexto de evangelho, de crença, de firmado no que você tá, ou você vai se deixar levar por aquilo dali, irmão. Aí, ou você vai pro embate, vai pro estresse. Não, mas é isso que eu ia perguntar. Vamos supor, na situação, vamos supor, você está na sala de aula, você vai confrontar. Tipo assim, o professor fala um X sobre a Bíblia, você vai confrontar. Como é que vocês, o grupo de vocês tem que reagir com isso? Porque, tipo assim, você tá ali, aí a universidade permitiu vocês estarem ali. Usando o espaço. Vocês, tipo assim, mano, a premissa de você é instruir a pessoa, pô, não, você tem que combater, não. Se posicionar. Se posicionar, ou você só instrui, tipo assim, ó, essa é a verdade da Bíblia, é essa aqui. Não vai pro combate porque... Sim. Cara, esse é um princípio até da apologética, né? Na área da teologia a gente tem essa parte, esse nicho da apologética. E a apologética é a defesa da fé. Defesa, né, não é uma ação de atacar, é uma ação de se resguardar. Então, por que eu tenho que defender a fé? Porque ela vai ser atacada. Sim. Então, mediante ataques, o que a gente faz, pelo menos assim, com o meu trabalho da capelania, é munir o aluno de entendimento para que ele consiga refutar. Não atacar. Mas, por exemplo, se alguém fala contra a fé, ele sabe chegar e falar, traduzir aquilo ali, falar, o que o senhor está falando, o que você está falando, está incompleto, está inconsistente. Por quê? Olhando por aqui, ele vai ter um argumento para poder tirar, sabe, aquela palavra generalizada, que na maioria das vezes é isso que acontece. Ah, não, então, a igreja tal faz isso. Todo crente é assim. Pô, peraí. Generalizou total. Então, assim, aí ele vai ter argumento para desvincular a fé legítima no evangelho daquela generalização que é o que acontece. A galera pega e bota todo mundo no mesmo saco. Entendeu? Aconteceu um fato numa igreja lá do interior, não sei aonde. Ah lá, tá vendo? Você é crente, né? Você faz isso aí também, né? Pô. Aí assim, ele vai chegar e falar, não, a Bíblia não fala isso. Essa pessoa errou porque ela não seguiu a palavra. Mas não quer dizer que todo crente é assim. Então, a ideia do teologando não é criar gente, sabe, que vai atacar. Tipo assim, não, deixa eu ver quem vai me confrontar aqui pra dar uma espadada aqui com a palavra. É realmente assim, formar gente que saiba conversar, né, de forma coerente com o entendimento bíblico. Né? Porque essa que é a verdade. A galera que confronta a palavra na universidade, eles não têm entendimento bíblico. Eles são superficiais, se feriram com a igreja, se feriram com pessoas. E eles têm, tipo assim, um argumento, tipo assim, já pronto, mas que não é digerido. Aí quando você chega e explica, por exemplo, uma vez um jovem chegou lá e trouxe um colega de turma dele. Esse colega se auto-intitulava agnóstico. E aí ele chegou lá e ele, mano, sem brincadeira, o cara começou a conversar comigo e tal, aí ele tava com estereótipo assim, meio de rock e tal, até foi gostei, né, eu vi a camisa do cara, falei, pô, essa banda é boa, isso aqui, o batera toca muito, isso aqui, vamos falar assim, aí ele começou a trocar ideia comigo, daqui a pouco ele entrou na igreja, não sei nem como que entrou em igreja. Aí ele falou, você é capelão, você é pastor? Aí começou a conversar. Caramba, rapaz, aí, mas pensa em alguém que ofendeu a igreja. E sem brincadeira, foi 40 minutos assim, só de depreciação, e eu fiquei só ouvindo, falei nada. Ele falando, reclamando. Quando ele, assim, deu aquela... Cansou de falar? Desabafou. Ele olhou pra mim assim, eu falei, você tá certo.
Aí ele ficou assim, olhando pra mim meio surpreso, assim, né? Ele, você não vai defender, não? Eu falei, não. Tudo que você falou que a igreja faz de ruim, ela faz mesmo. É verdade. Ele, mas como assim? Eu falei, cara, me perdoa. Aí ele ficou meio assim, sem entender. Por quê? Você não fez nada comigo, pô? Você até me deu café? Aí eu falei, não, cara, me perdoa. Você falou que a igreja te causou esse problema todo aí, não foi? Aí ele, foi. Me perdoa. Ele, como assim? Eu falei, eu sou a igreja. Se você tá dizendo que a igreja causou problema pra você, eu te causei, cara, me perdoa. Eu sei que no final, cara, a gente foi conversando a partir aí desse me perdoa, e no final a gente tava lá na sala de aconselhamento da capelania, cara, abraçado, chorando. Caramba. E a galera, e aquele jovem ali, sabe, reviu o entendimento dele. E ele saiu dali falando assim, pô, vocês são uns crentes diferentes, hein? Não imaginava que tinha uma galera esquisita assim aqui dentro, não. E eu calei aqui como um elogio, né? Mas assim, aquilo me fez pensar, sabe, o quanto que a gente, sabe, pode se conectar com essa galera e que a falta de entendimento às vezes está causando essa distorção, sabe? São pessoas falando idiomas diferentes. E a gente pode, sabe, traduzir isso de novo. Só que não pode ser com o Google Tradutor, né? A gente tem que ir palavra por palavra, tem que se relacionar, tem que estar perto. E o que você falou de ensinar as pessoas a pensarem para se defender é importante porque também o excesso de conhecimento pode causar uma arrogância. Sim. Que você vai ferir outras pessoas com só você sabe, só você tá certo e acaba afastando mais do que trazendo para perto, né? Sim, exatamente. Então, o conhecimento de verdade, ele liberta. Mas o pseudo-conhecimento, ele oprime. Então, é aí que é a diferença, né? O pseudo-conhecimento vai te levar para arrogância. O verdadeiro não, vai te levar para o ensino. Você cuidar. Tipo assim, a minha proposta lá na capelania é ensinar para que eles ensinem. Não é para que eles me vejam como alguém que sabe alguma coisa, até porque eu não sei nada. Mas, tipo assim, a ideia é a gente ensinar para os outros ensinarem, passar adiante. Senão, tudo que a gente fizer é em vão, né? Não tem amor, não tem nada, não tá glorificando a Deus. Cara, Já teve professor, desculpa. Pode falar, pode já falar. teve professor que foi lá te peitar, te rebater alguma coisa, porque ele ensinou algo, você desconstruiu e aí ele falou, pô, como é que você tá? Pô, cara, esse é um sonho que eu tenho. Sério? Ainda não apareceu. Professores da Rural, por favor. Ainda não apareceu. Porque, tipo assim, já apareceu Snape professores. Dumbledore. Já apareceram professores lá. Mas, tipo assim, pra participar de reunião. Então, Mas já cristãos ou curiosos? Não, curioso. Ah, é mesmo? Maneiro. Teve uma vez que apareceu um professor lá, eu nem sabia. Ele era assim, tinha um estereótipo mais jovem, né? E ele chegou, uma aluna trouxe ele. A aluna falou do trabalho e tal. Ele, pô, legal, queria lá conhecer. Aí foi. Aí, professor de Belas Artes, que é um curso assim que também, né, é muito diversificado no pensamento e tal. E aí ele chegou lá, sentou e, cara, o cara, ele não tirava o olho de mim, mano. Ele ficava assim, não piscava. Eu ia dando um estudo lá, falando e tal, explicando várias coisas. E ele, tipo assim, ele não piscava, ele ficava olhando assim, muito fixo. Eu até fiquei assim, caraca, esse cara, nossa, ele tá muito concentrado, né? E ele não peitou em momento algum. Pelo contrário, depois ele até falou assim com essa aluna, ele falou, ó, gostei muito daquele rapaz lá, porque eu via muito amor nas palavras dele. E assim, Maneiro. tudo que eu fiz quando ele chegou foi parar o estudo, levantar, apertar a mão dele e dar um abraço. Falei, seja bem-vindo. E sentei de volta. Nessa ação, ele falou, pô, é um cara diferente. Né? E ele falou, eu via muito amor nele. Então, assim, foi a experiência que eu tive com o professor lá, né? Mas não teve esses caras peitando, não. Até porque, assim, eu acho que o professor acadêmico, ele não tá tão preocupado em formar o aluno. Ele só tá fazendo o trabalho Só dele em ali. desformar, né? Quando ataca a igreja. Exatamente. E ele tá mais assim, ele tá fazendo o trabalho dele ali, ele não tá muito preocupado, assim, com a questão do aluno em si que está sendo formado. Né? Eu ia te perguntar justamente sobre isso, porque você falou uma coisa no início do episódio que falou muito comigo nesse sentido de que eu tenho muito essa ideia também. De alguns anos pra cá, a igreja tem desconstruído, na verdade, a ideia de igreja tem sido muito desconstruída na cabeça, principalmente dos universitários. Eu acho que isso vai para além da universidade, isso tem acontecido falando da realidade do Brasil, no Brasil por completo. As pessoas estão com raiva da igreja, as pessoas estão odiando a igreja. E eu apresentei um seminário esses dias, lá na faculdade, entre outros, que ia acontecer coisas assim, e que a igreja é setada. E aí, a igreja é setada de alguma forma, por alguém que está apresentando no seminário. E aí, eu sou muitas vezes...
chamado em todos os ambientes que eu passei, cara. Eu me lembro que eu fazia Jovem Aprendiz na Estácio, no centro do Rio de Janeiro. Tinha 16, 17 anos por aí. E aí, desde aquela época, eu era chamado de, o Gabriel crente diferentão, assim. E eu não era crente diferentão porque eu era um crente que bebia, eu era um crente que fumava. Mas pela forma como você tratava as pessoas. E aí, a gente acaba vendo o que tá acontecendo. Porque aí, quando você vai ver que essas pessoas estão batendo na igreja, principalmente universitários, eles estão falando de uma igreja que eu desconheço. Mas que é uma igreja que em algum momento, por alguém, foi apresentada para eles. Por alguma coisa que eles viram na internet, por alguma coisa que eles viram alguém falar, sei lá, por alguma coisa, sabe, de preconceituosa, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. E isso gerou essa raiva nessa pessoa, porque esta visão da igreja foi apresentada para ela. E aí ela construiu essa visão, ela calcificou essa visão. Como é que vocês fazem porque eu sei que vocês estão muito fortes já com cristãos dentro das universidades. Como é que vocês fazem para alcançar essas pessoas que estão com essa visão da igreja? E você concorda que essa visão tem se expandido, assim? Tem, cara, muito, muito. E essa eu acho que é a parte mais difícil de se trabalhar dentro de uma universidade. É a gente retraduzir o evangelho. Eu sempre falo sobre isso quando eu estou falando sobre a ação evangelística lá dentro. Às vezes eu passo mais tempo explicando o que não é o evangelho do que eu gasto falando do que é o evangelho. Porque a mente da galera tá tão cauterizada com uma igreja que não é a da Bíblia, né? Que às vezes a gente gasta muito tempo assim explicando o que não é. Né? Já aconteceu isso, assim, de eu ser assimilado a figuras políticas, de eu ser assimilado a personas aí da mídia. E assim, até eu explicar, sabe, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, quando eu vou falar de Jesus, o cara já tem que ir porque a aula dele vai começar. Então, assim, é o nosso desafio maior, assim, é desvincular essa distorção da cabeça do jovem. E, cara, pelo menos assim, de minha parte, o que eu procuro fazer é o seguinte: eu tento me relacionar com aquele ser humano. Por quê? Ele é um estudante, mas ele é um ser humano, ele tem uma história, ele tem uma família, ele tem sentimentos. Ele tá passando por pressões, ele tem problemas ali. Então, assim, eu tô me relacionando com aquele ser humano, com aquela pessoa que tá ali. E isso é muito importante pra eles. Tipo assim, ele não quer só que eu seja um membro da igreja dele. Ele se importa com quem eu sou. Tipo, ele olha no meu olho quando fala. Ele tá preocupado realmente como é que eu tô. Igual assim, tem uns caras lá que assim, eu fiz amizade lá no alojamento. Que assim, são pessoas que comumente não vão entrar numa igreja. Mas assim, teve um cara que ficou, tipo assim, admirado de eu gravar o nome dele. E toda vez que eu vejo ele, eu chamo ele pelo nome. E ele gostou de mim aberto por isso. Porque ele falou, pô, você se importa mesmo comigo, né? Gravou meu nome. Ele falou pra mim assim, eu falei, pô, como é que eu não vou me importar com você, cara? Você é um cara gente fino demais e tal. Então, assim, esse papo, essa conversa, sabe? De parar ali, assim, cara, é um ser humano. Eu tenho que estar ali, eu tenho que me importar com ele porque ele tem sentimentos, ele tá passando por dificuldade. Não só porque não conhece a Cristo, que, pô, é a pior dificuldade, mas porque, cara, ele tá vivendo essa vida difícil, sabe? Que todo ser humano passa. Sim. E eu tenho que, como mensageiro do reino, eu tenho que compartilhar da boa nova pra ele. E também ser muito sincero. Eu preciso, sabe, reconhecer as debilidades que a igreja tem. Eu até brinco, falo, mano, assim, às vezes isso não acontece na igreja de você, mas na minha acontece. Sempre brinco assim, né? Então, assim, eu falo assim, quando alguém chega e fala mal da igreja e eu sei que é algo que acontece, eu falo, mano, de fato, isso aí acontece mesmo, não vou mentir pra você. Não Eu sou adianta muito assim. maquiar, né? Exatamente, eu sou muito sincero, eu falo, isso realmente E às acontece. vezes nessa sinceridade você ganha a pessoa. Exatamente, porque ele vê que, tipo assim, o que você tava falando é algo que você de fato crê com todo o seu coração. E aí eu depois, assim, de chegar e falar, cara, realmente acontece isso aí, o erro é real, porém, não é porque o equívoco tá em evidência que a verdade deixou Cara, de existir. eu Então, calma aí, né? Você tá generalizando uma parada que, pô, não passei é real. por um processo de desconstrução com isso há muito pouco tempo. Tipo, eu tava conversando com uma pessoa lá na faculdade, e aí, numa conversa assim boba, ela me mostrou, ela não tá mais hoje dentro do evangelho, mas ela assistia o podcast. Viu um episódio que, enfim, específico. Pô, a menina tinha sido missionária. A menina tinha ido pra Amazonas. Nossa. Cara, e ela veio mostrando as fotos e falei, caraca, cara. A menina se movia muito em missões, tinha um potencial absurdo, assim.
E eu fiquei apaixonado por aquilo dali. Aí eu vim embora, aí eu falei, Senhor, eu vou chamar essa menina pra minha igreja. Aí Deus falou pra mim, você não vai chamar. Você não vai chamar. E eu fiquei nessa coisa na minha cabeça. Óbvio que o primeiro convite que você faz é pra pessoa na igreja. E às vezes não é. Porque essa pessoa está ferida com a igreja. Sim. Porque ela passou por algum processo que machucou muito. Então você precisa, antes de levar ela no templo, na instituição, mostrar ser igreja. Isso. Então, assim, antes de você chegar, amém, uma hora vai chegar lá. Mas antes disso, se ela não quer ir, ou se ela não aceitar ir, se mostra como igreja. Você se forma como igreja, você se apresenta como igreja. Exato. E aí você vai construindo nela essa ideia, sabe? De que a igreja é um ambiente acolhedor, de que a igreja não é o que ela vivenciou, de que a igreja não é o que ela passou, de que a igreja não é a decepção que ela vivenciou. Porque foi o que você falou. A igreja somos nós. A igreja são pessoas. E se alguém feriu, ou se alguém machucou muito profundamente essa pessoa, eu preciso mostrar que naquele momento aquela pessoa não foi igreja. Mas eu posso mostrar o que é ser igreja de fato. Porque Com certeza. aquela pessoa não é igreja no sentido geral, né? Sim. Isso, e cara, é uma palavra que é muito viva para nós lá na universidade. Eu até abri aqui no texto para não errar aqui a citação, Atos 3, tem uma passagem que fala que o apóstolo Pedro e João estão subindo pro templo, né? E na porta do templo tem um cara ali que é aleijado. E assim, todo mundo passava ali, jogava uma esmola pro cara e deixava o cara jogado lá, pô. E todo mundo ia lá cultuar, dentro da igreja tava uma bênção, mas do lado de fora tinha um cara lá, caidão lá, vivendo com esmolas. Só que naquele momento que Pedro e João estão passando, ele pede uma esmola para Pedro e João, eles olham assim, né? Como bom crente tão duro, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu vou te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí eles pegam a mão do cara, quando o cara levanta, ele entra dentro do templo saltando, glorificando a Deus, todo mundo, caraca, é o coxo, mano. É o aleijado ali, nossa, ele tá andando, todo mundo fica admirado. Mas me chama a atenção essa questão, porque quando Pedro e João pegam a mão daquele cara, eles chegam pra ele e falam assim, né? Olha pra nós. Ele tava olhando pra mão deles assim, ó. O que vocês vão me dar? Aí ele fala, olha pra gente, olha pra cá. Aí quando ele olha assim, fala, ó, a gente não tem prata nem ouro não, mas a gente vai te dar um negócio muito melhor. Levanta e anda. Cara, essa tem que ser a nossa postura, não só dentro da universidade, mas em qualquer ramo da sociedade. A gente necessariamente não tem o que a sociedade quer. A gente não tem. Mas a gente tem o que a sociedade precisa. A gente pode dizer, sabe, pra quem precisa, assim, levanta e anda. Saca? Mas antes de dizer levanta e anda, tem que dizer, olha pra mim. Olha pra mim. Lá na universidade, esse aí é o evangelismo que funciona. Você chegar pro cara e falar assim, olha pra mim. Ah, mas a igreja é isso e aquilo. Não, olha pra mim. Olha aqui. Levanta e anda. Saca? Então, assim, eu percebo que a gente perdeu um pouco essa autoridade. A gente perdeu um pouco essa força, sabe? Essa fé, essa unção que a gente tinha antes, saca? E a gente chegava e mandava mesmo. Não tinha essa de, a vertente e tal. Não. A gente chegava, mano, é isso aqui, ponto final. Crê. Saca? E hoje a gente perdeu um pouco disso. E lá, assim, tem muito coxo, saca? As nossas igrejas estão lotadas. Mas a universidade tá cheia de coxo, tá cheia de aleijado, tá cheia de cego, tá cheia de mendigo, sabe, ali espiritual. Quem vai chegar pra eles e vai olhar pra eles e dizer assim, olha pra nós? Né? Tem uma rapaziada que tá fazendo isso, ó, olha pra gente aqui, a gente tá aqui, né? Às vezes o colega de turma é desviado, às vezes o colega de turma se perdeu ali no meio do caminho também. E às vezes ele chega ali e fala, cara, olha aqui pra mim, eu tô vivendo uma parada muito boa com Deus e eu quero que você viva também. Ah, mas não tem como. Não, tem como sim, vamos lá. Ele leva às vezes pra uma reunião, leva pra um encontro e Deus faz uma obra. Saca? Há pouco tempo agora, foi no ano passado, houve um jovem que começou a frequentar lá. E, cara, é um jovem muito diferente, assim, né? E não conhecia ele, e ele não falava muito. E ele chegou numa reunião e eu tava falando sobre a igreja, tava falando sobre Apocalipse, as igrejas ali da Ásia, né? E apresentando as características delas. E a gente fez um estudo sobre isso. E eu comecei a falar sobre a igreja, e começava a trazer aplicações pro presente momento e tal. E, pô... E, mano, esse menino não falava nada. Não falava nada. Só a lágrima que descia, assim. Ó. Caraca. E eu olhei aquilo, teve uma hora que eu até pensei que era suor, assim, que o pescoço dele tava todo molhado. Só que ele tinha uma barba grande e tava descendo, assim. E eu fiquei assim, falei, caraca, velho.
é choro mesmo, né? Eu fiquei pensando comigo mesmo, né? E depois ele mandou algumas mensagens pra mim, ele falou, cara, aquele dia que você tava falando sobre a igreja, eu me lembrei quando eu tava começando a caminhar na fé. Eu tava me lembrando como eu era e como eu me perdi. Sabe, quando você falava da igreja, eu tava sentindo saudade do céu, mano. Eu tava sentindo saudade daquele tempo que eu vivia por isso. Eu tinha essa grande expectativa e eu esfriei. Só que conforme você falava assim, da igreja, de como Jesus vai vir buscar a igreja, eu comecei a me lembrar, aquilo queimou meu coração, mano. E, cara, muito obrigado por aquela palavra. Eu falei, mano, que isso? Eu nem sabia que aquilo tava ministrando no teu coração. Eu até brinco, né, assim, eu não sou fluminense, mas eu sou o Cano, né? Eu sou o Cano. Então, assim, a água do Espírito flui no Cano. Se não tem água no Cano, o Cano não serve pra nada. Então, assim, a gente é só canal. E a gente tem que ter, sabe, retomar essa autoridade e dizer assim, cara, olha pra mim. Porque tem gente aleijada perto da gente, sempre tem. E a gente tem esse poder do Senhor de dizer, cara, levanta e anda, saca? A gente não tem o que a sociedade quer, mas a gente tem o que a sociedade precisa. Se a igreja de hoje ela não for essencial, ela vai ser banal. E é isso, temos milhares de templos, mas continuamos tendo dezenas de milhares de coxos aleijados, cegos e gente doente. E a gente precisa ser igreja fora da igreja, né? Porque, isso, onde a gente estiver. Porque assim como tem a gente, tem os fariseus, os religiosos, e as pessoas estão olhando para eles. Sim, exatamente. A gente tem que ter algum generalizando. Então, assim, o coletivo, a igreja, né, assim, a comunidade de fé, ela é vital, ela é importante. Mas ser igreja em qualquer lugar é muito importante também. E a gente tá... Uma coisa não anula a outra. E, tipo assim, você falou que a gente perdeu, a gente tá vivendo, tipo, muito... Eu quero olhar pra mim mesmo. Tipo assim, depois, se der, eu faço o outro olhar pra mim, pra olhar a Cristo. Eu quero olhar pra mim, quero construir minha vida primeiro, me estabelecer, ter o meu prazer, pra depois eu pensar em fazer a missão que Jesus deixou pra gente. Isso aí é a heresia do buscar em primeiro lugar as demais coisas e aí o reino vai ser acrescentado. É a inversão. Primeira eus, né? Então, assim, cara, de fato tá acontecendo isso e a gente tem que voltar, né? Voltar àquele princípio mais simples ali, né, do evangelho, sabe? Da gente ser e não ter. Né? Hoje é muito ter para ser, mas não precisa. Se a gente for, nós vamos ter, né? Então é o lance de Pedro e João subindo ali no templo. Né? Eles não tinham o que a sociedade queria, mas eles tinham o que a sociedade precisava. É igual, cara. A gente tem que resgatar esse ímpeto também. A universidade precisa disso. Eu acho que a gente vai viver avivamento na universidade de forma... uma reação em cadeia quando a gente começar a enviar a gente para lá, sim. A gente tem o que a sociedade precisa, mesmo que não tenha o que ela quer. Mas a gente tem o que ela precisa. E, cara, o que a sociedade precisa de Cristo. É de Jesus. Né? Então, assim, o que eles querem? Eles querem um Deus segundo o desejo deles, o bezerrão de ouro. Só que, tipo assim, o que eles precisam de fato é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores. E nós temos ele no nosso coração. Então, essa galera ferida que tá lá, ela precisa ter esse contato com essa autoridade de novo, com essa fé de novo. Sabe? A gente às vezes duvida muito e eu percebo muito disso. Os alunos crentes que entram lá entram com muito receio e muita insegurança. E a ideia da capelania em fortalecer o crente é para isso também, para ele continuar testemunhando. É meio que um quartel ali, um QG, né, onde a gente consegue equipar os soldados para onde eles estiverem, nos vários institutos da universidade, eles conseguirem ser instrumento. Nós somos muito imediatistas, né? A gente quer tudo para agora. Para agora. Eu defendo muito isso também. A gente comentou sobre isso, acho que num episódio, não me lembro se foi no episódio ou foi numa conversa fora, essa questão do avivamento, cara, é uma coisa que eu enxergo muito que a gente precisa voltar para conseguir alcançar. Eu tava ouvindo um podcast esses dias e aí a menina tava falando sobre a ciência no Brasil e como a ciência no Brasil precisa evoluir. E ela, no conhecimento dela, assim, pra gente alcançar um nível de ciência satisfatório, a gente vai precisar de um prazo de investindo muito. 30 anos no mínimo. Nossa. Para alcançar um nível minimamente satisfatório de avanço científico. E eu trago isso para o avivamento também, para a igreja também. Talvez Deus pode fazer a qualquer momento, pode, no estalar de Deus pode, mas a gente clama muito por um avivamento agora e a gente não olha para quem pode gerar esse avivamento. E a gente não volta, a gente não prepara as crianças que estão no ensino fundamental, que estão no ensino médio, os jovens que estão na faculdade, que são eles que talvez podem começar a gerar lá atrás
agora que eles estão começando Colher a semente um que a gente tá avivamento, plantando, sabe? né? E pra no futuro eles vivenciarem isso. Isso, regarem, né? Ou Sim. colherem o que a gente está plantando. E, cara, isso vai muito do pensamento da frase que eu gosto muito do Leonard Ravenhill, um avivalista que eu gosto muito desse cara. E ele falava assim, por que a gente não vive avivamento? Porque a gente está disposto a viver sem ele. Existe uma disposição nos corações de, tipo assim, beleza, se tiver, amém. Mas se não tiver, amém, né? Então, assim, a gente meio que está disposto a viver sem isso. E avivamento, mano, é uma busca, saca? É um anseio por ver a glória de Deus e isso, infelizmente, tem se perdido, né? Quem ora pela universidade, né? Quem ora, sabe, para que aquela sociedade que está sendo construída seja melhor? É pouca gente. A gente ora, às vezes, até, sabe, pelo Himalaia, mano. Como a gente não ora, às vezes, pelas universidades do Brasil. Sim. Então, E é engraçado, porque eu lembrei que agora, às vezes, você vir aqui hoje falar sobre isso, é até uma resposta, não sei se eles vão lembrar, pra uma coisa que eu falei há pouco tempo aqui no podcast. Eu falei, cara, isso pra mim hoje, olha como as coisas são, né? É praticamente impossível, porque eu tava ouvindo um podcast e aí o Brunão do Morada, ele falou que ele tava no carro. Foi no episódio do Denison. Foi no episódio do Denison. Tem duas 2 semanas semanas esse episódio. E aí ele falou nesse episódio que ele tava no carro com um cara e Deus tinha falado muito com ele sobre um avivamento para o Brasil. E ele falou que esse avivamento não viria através da música, não viria através da palavra, viria através da unidade da igreja. maneiro. E aí o Bruno falou, cara, tem coisa mais difícil hoje do que... Pô, a gente vai morrer sem alcançar esse avivamento. Às vezes uma Porque igreja não unida internamente, imagina se hoje. Deus quer se mover para um avivamento através da unidade da igreja, isso era inviável. E aí você vem hoje e traz essa ideia de Tá que rolando. existe algum lugar que isso está acontecendo. Tá rolando. Que as igrejas estão, para além das suas placas, unidas por um só propósito. Então, tipo assim, existe. Existe. E é aquilo, né, mano? Assim, são faíscas, né? Não estamos vendo um incêndio, né, Aham. ainda. Mas tá rolando faísca direto, né, nas universidades. Então, assim, o próprio Aliança Bíblica Universitária, ABU, né? Na rural eles estão há mais tempo que a capelania. Estão há mais de 40 anos lá. Caraca. Né? Então, muito tempo. E é um trabalho que existe há muitos anos, no mundo todo, né? A ABU. E, assim, eles estão em outras universidades aqui do Rio de Janeiro, né? Eles estão em colégios técnicos. Então, assim, tem vários locais acontecendo isso, sabe? Na UERJ tem a galera boa lá fazendo trabalho missionário lá também, com os universitários. Né? A própria CRU Campus também tá na UFRJ. Então, assim, em vários locais a gente tem faíscas acontecendo. A parada é que, assim, pra faísca ela gerar fogo, né? Ela precisa de mais lenha, ela precisa de mais palha, ela precisa de combustão. E quem seriam esses que vão queimar pela obra missionária, entendeu? Quem vai pra lá pra ser mais do que um estudante? Saca? Eu até brinco com os meninos lá. Falo, cara, vocês são estudantes disfarçados, vocês são missionários, mano. Deus trouxe vocês aqui pra missão. Só que vocês acharam que vieram pra cá só pra estudar, mas o estudante é só um detalhe, sabe? Porque, porque assim, aqui vocês são missionários do Senhor, na sala de aula, no restaurante universitário, na fila e tal. Vocês estão, sabe, testemunhando. Então, o propósito de vocês aqui é para além do diploma. O diploma vai ser uma consequência do que vocês estão vivendo aqui, né? Então, é a Nárnia, mano. Entra na Nárnia, mano. Tem o meu propósito. Chega uma hora que o Aslan vai falar, o tempo de vocês acabou. Vocês vão aprender a me reconhecer lá fora, entendeu? Então, assim, mas tá ali dentro, vai viver aquela dinâmica ali de forma intensa, né? Igual, assim, minha filha, ela ama Crônicas de Nárnia, né? E eu já vejo repetidas vezes ali o filme da Crônicas de Nárnia, aquela trilogia que foi feita, né? Ela gosta muito. E é maneiro, assim, você ver que os irmãos, eles entram lá dentro e lá dentro eles se tornam, né, importantes pra Nárnia. E, cara, é a mesma coisa, cara. O jovem universitário, ele entra ali dentro e ele se torna importante para aquele contexto, porque eu não consigo entrar numa sala de aula como capelão, mas ele, como aluno, ele tá lá dentro. Eu posso cuidar dele para que ele cuide de outro aluno e assim a gente faz uma rede, saca? Então, é estratégico do Espírito Santo ter esse link entre a galera pra gente poder, sabe, ganhar a gente pra Cristo. Muitos ali que aceitam a Jesus no contexto da capelania ou dos movimentos, é porque um colega chamou pra uma reunião. Ele chegou, tem uma reunião ali e tal. Você falar culto, ninguém vai, nem os crentes. Vamos pro culto? Ninguém aparece, meu irmão. Nem o crente vai. Quem tá na Culto de faculdade pra ir oração. pra culto, né? Não vai. Aí vai reunião, aí brota todo mundo. Na reunião o pessoal vai. Quem é ateu, Falar que é pra agnóstico. discutir, então. Então, vai. Então a galera curte. Então, assim, ele vai lá, ele ouve, ele é confrontado pela palavra. Então, assim,
tudo, aquela perspectiva meio que cai. Fala, cara, isso aqui é o reino, mano. Sabe? O reino une a gente não tem divisão, treta. Não, a gente tá aqui. Então, a coisa começa a sincronizar e, às vezes, a cura se manifesta ali. E a gente tem mais um soldado pra nossa missão ali, entendeu? Então, eu tive a oportunidade de batizar algumas pessoas que se converteram lá na universidade. Foi lá mesmo o batismo? Então não foi na rural, foi na igreja local, né? Aham. Então, na época eu membrava na PIB Seropédica e batizou lá mesmo. Muito Então, maneiro. assim, conheceram a Cristo ali dentro. Se Legal. converteram dentro daquele contexto. Então, assim, é muito bacana. Tem história de gente que volta também, assim, tá lá, tá desviado. E tem experiência com Cristo ali, volta e começa a caminhar, a gente começa a discipular. E tá bem, tá pra glória de Deus. Já fiz uns 10 casamentos já Caraca. da galera que se conhece ali, Maneiro. né? E a gente cuida, enquanto graduando, formou, aí eu caso eles depois. Esse ano mesmo tem um pra setembro aí que vai ter um casamento aí que eu vou fazer da galera que é lá da Rural também. Então, Caraca, legal. a gente fica amigo pra vida toda, né, mano? E é isso, o reino de Deus é um reino de amigos, né? Então a gente faz amizade pra vida inteira, não é só pra aquele momento ali. Tem gente que eu não vejo pessoalmente há 5, 6 anos, mas, cara, quando a gente se vê, parece que o tempo não passou. Porque o reino, ele faz isso, essa conexão de sangue, saca? Você é muito forte. Você encontra aquela pessoa, é teu irmão, sabe? Então, assim, não tem geografia que separe o amor que a gente tem um pelo outro. Então, fica isso. É o que a igreja tem que ter, né? Essa irmandade, né? Então, assim, o reino, ele conecta as pessoas. Então, a gente tem vivido essa conexão muito forte lá. E eu creio ser o que no seminário já me foi apresentado. Os focos de avivamento. Ou seja... centelhas, né, do avivamento acontecendo no Brasil, em locais distintos, né? Fogo a gente vê de longe, né? Quando pega fogo, aquela fumaça, né? Então, assim, a gente não tá vendo hoje fogo pegando nas universidades, porém faísca, mano, tem muita gente tentando botar fogo lá dentro, sabe? No sentido de ver a glória de Deus se manifestando. Mas é isso, falta combustão, falta gente pra queimar, falta gente pra, sabe, manter aquele fogo aceso. Porque a galera forma, é cíclico, né? Então, assim, o pessoal passa por ali, 5 anos, formou, quem vai dar continuidade? Por isso que eu falei lá no início, a galera que tá mandando gente pra universidade, a igreja tá tendo universitários na igreja, cara, vai lá e cola com a galera que faz, vai lá e faz a diferença. Vai lá, mano, e cola com quem tá fazendo, sabe, o reino de Deus ser conhecido. Vai neles. Ao invés de, tipo assim, cuidado pra não desviar, sabe? Por quê? Tem gente lá que tá, sabe, tentando acender. Sim. Mano, juntou uma palha, vai pegar fogo, saca? Então... eu vivi isso ali muito em 2016 e 2017, assim, quando eu entrei. Mano, a gente viveu um grande avivamento ali. Um grande avivamento. Eu nunca tinha visto esse negócio, mano. Tipo assim, o teologando, a gente tinha ali cerca de 50 pessoas dentro da sala da capelania. 3 horas da tarde, reunião de oração, tinha 20, 25 pessoas, 7 horas da manhã. Lá dentro da sala da capelania. Assim, e não era só, tinha reunião de oração na BU, tinha reunião de oração na capelania. Semana inteira atividade e galera com fome, sede da palavra. E muita gente se envolvendo. A gente ia fazer o culto do calouro, né? Inclusive, convido vocês aí para participar do próximo culto do calouro. Provavelmente ele vai ser em setembro. A gente vai organizar a data direitinho, eu confirmo depois. Maneiro. Mas brota lá que vai ser legal, que sim, vocês vão gostar bastante. É um culto que a gente faz para receber o aluno que tá chegando na universidade. E, cara, a gente teve um culto que a gente fez lá, mano, que tinha 600 pessoas dentro do auditório Gustavão, que ele normalmente é usado para fazer solenidades, atividades da universidade, né, de formatura. Chegou a mandar... Quer que a gente bota foto pra ver? Tem fotos que eu Pode trouxe ser, já até tem do foto dele? último. Pode ser. Tem foto do último culto do calor que eu fiz. Tá? Mandei no WhatsApp, né? Que a gente organizou lá. O culto do calor é feito pela ABU, CRU e a capelania. Nós 3 nos juntamos e a gente se organiza para poder fazer. Então, cara, dá muita gente. As fotos que eu tenho foi do início do culto, não tá tão lotado, mas esse culto deu 450 pessoas. Maneiro. Né? Então, assim, numa terça-feira, 7 horas da noite, dentro da universidade. Caraca. Tem uma galera ouvindo a palavra ali e sendo ministrado. Então, ali, nesse momento, assim, teve um testemunho de um jovem que ele estava desviado, criado na igreja. Saiu, assim, desviou, mas tinha vida dupla, né? Quando ele estava de férias, ele estava na igreja. Mas quando ele ia pra universidade, bicho solto. E ele estava perdido na universidade, se envolvendo com um monte de coisa. E teve um determinado momento que ele teve uma experiência com Deus numa chopada. Ele estava numa chopada. Caraca. Olha lá, esse aí é o culto do calouro. Esse foi o último que a gente fez, foi no final do ano passado. Esse aí é o momento que os grupos estão sendo apresentados, né? Então, o tema que a gente trabalhou no passado foi o que te faz recomeçar, porque esse tema foi muito emblemático pra gente no sentido de a gente tá recomeçando, porque pós-pandemia, né? Primeiro culto que a gente fez depois da pandemia, o último tinha sido em 2019, né? Então a gente fez
Essa aí até foi a pregadora da noite, foi uma ex-aluna, né? Que foi a Maria Paula, que é uma bênção, tá se envolvendo, e tudo, tá se envolvendo com o campo missionário também. Agregou muito lá com a ABU, com a galera. Né? Esse é o teatro da igreja, não, da universidade. Isso, esse é o teatro da universidade. Aí é onde faz colação de grau também, não é? Isso, formatura, né? Não só da Rural. Isso aí é falta do Setembro Amarelo, né? A Vic sempre ativa aí, né? No Setembro Amarelo, a ABU faz uma ação que a capelania apoia também. A gente chega junto, soma com os espaços e a gente faz um dia de ação social para a comunidade acadêmica. Então, assim, todos os alunos têm ali massagem, faz unha, cabelo, sobrancelha, tem corte de cabelo. Tem várias ações que são feitas ali. E ali a gente troca ideia, a gente resenha com o pessoal, a gente troca ideia sobre muitas coisas. Ali às vezes tem gente que abre o coração, que fala, né, de muitas histórias, faz bazar também. Lá gostou. Troca, ele doa, né, roupa e tal. Caramba, então assim, a galera curte bastante. E é um momento que a gente se relaciona muito com eles, né? E eles veem que assim, a gente não quer fazer como é que se diz, aquela questão assim, só de ação social, colocar a fé na cabeça dos outros ou só fazer uma bondade. A gente quer se relacionar, né? E o Setembro Amarelo é uma oportunidade de fazer isso. Então vem gente de fora também, de igrejas, para ajudar a servir. Porque nem todo mundo da universidade sabe fazer todas as ações. Sim. Quem sabe faz, mas quem não sabe, a gente recebe a ajuda da galera, né? Então tem massagem, tem corte de cabelo, maquiagem. Esse aí é o teologano. Aliás, esse aí é a reunião devocional. É quando a gente para cultuar, mas a gente isso é dentro trocar ideia. Essa é a sala da capelania. Legal. Essa aí é a nossa sala, ó. Parece uma sala mesmo. Parece uma sala de estar, né? Então a gente configurou assim para realmente gerar o acolhimento. Então a galera senta ali. Tem um acolhimento também, ó. Então é o momento que a gente expõe a palavra, que a gente troca ideia, né? Então a gente fala sobre muita coisa, né? Tem fotos aí do teologano também, né? Então assim, lá no meu Instagram eu sempre coloco também muita coisa, né? Meu Instagram é pr.lca. Lá tem foto da capelania pra caramba, lá eu sempre boto muita coisa lá também. Aqui na descrição do... Isso, beleza? Mas eu tava contando a história do rapaz lá do Culto do Calor, que, mano, ele teve uma experiência que ele tava na chopada e ele olhou pro rosto dos colegas e no determinado momento que ele olhou, ele viu o rosto de todo mundo, assim, distorcido. Como se fossem rostos, assim, de demônio mesmo, assim. Ele viu o rosto e ele levou um susto, ele ficou olhando, assim, pra todo mundo que ele olhava, ele ficou vendo isso. Aí ele falou, caraca, será que tinha alguma coisa alucinógena no que eu tomei, né? Ele ficou meio assim, né? Só que aí ele, cara, na hora ele começou assim, ele falou, cara, a única coisa que eu lembrei no momento foi orar. Eu comecei a orar, falei, Deus, tem misericórdia de mim, o que eu tô fazendo aqui? Eu não quero mais ficar aqui. Aí ele falou que cumpriu ali o tempo dele, que ele tinha na chopada, né, que ele tava administrando as coisas lá, e ele saiu, e ele ficou sabendo que naquela semana ia rolar um culto do calouro. E aí, assim, ele foi pro culto do calouro, e o tema que a gente tava trabalhando era onde está o amor? A gente tá falando sobre o amor de Deus, né? Não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Foi o tema que a gente tava trabalhando. E ele ouviu a mensagem naquele dia, ele voltou para Cristo, porque ele falou, cara, eu não lembrava mais desse amor. Eu conheci esse amor de ouvir falar, mas, mano, de verdade, agora que eu tô precisando, eu tô conseguindo experimentar o amor de verdade, entendendo que Ele me amou primeiro, voltou para Cristo. Então, assim, através de uma ministração dentro da universidade, numa terça-feira, uma galerona, quem imaginar que um cara ali estava sendo ministrado nessa forma. E eu só soube disso depois de uns anos depois, que quando ele chegou mesmo a integrar os movimentos cristãos, e foi uma bênção. Eu tive a oportunidade de ver esse cara formando e caminhar de perto com ele, e cara, foi um fruto, né, dessa semeadura. Então, tem rolado muito disso lá, né? Tem muita história, mas 7 anos é coisa pra caramba. Eu acho que o podcast vai ser quase 24 horas, né? Se for contar tudo que a gente vive, mano. Mas assim, né? Lembro esporadicamente à medida que a gente vai conversando das experiências. Mas é isso, assim, Deus, Ele tá fazendo, cara. Eu sempre falo assim que quando a gente vê a coisa complicada, a gente sempre fica pensando assim, Deus faz alguma coisa. Mas a Bíblia diz que Ele já fez, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Ele já deu, Ele já fez. Quando Ele falou tetelestai, né, está consumado, Ele já fez. Só que a gente às vezes não se apropria dessa fé, inclusive dentro da universidade. Então, a ideia da capelania é a gente acolher de maneira que a fé seja reaquecida nesse sentido. Né? Muita gente ali parece estar caminhando para Emaús, né? Tipo assim, pô, caraca,
minha fé tá abalada e tal. E Jesus tá ali, é mesmo, filho? O que tá acontecendo? Quem é esse? Ué, você não soube o que aconteceu, não? O professor falou assim, assado. Pô, mas você não foi mandado aí como missionário, não? Você não tem que se posicionar como crente, não, rapaz? Aí o cara, tipo assim, começa a arder o coração ali dentro, né? Quando ele reconhece que é Cristo, ele vai fazer a diferença. Ele vai voltar para Jerusalém, ele vai voltar para a presença. Então, a ideia nossa ali é essa, sabe? Como ministério, como missão ali dentro. Trazer a galera para a presença de Deus. E, cara, eu sou muito, assim, dessa veia vivalista. Eu creio no avivamento. Eu não creio só que é um fato histórico. Eu creio que é uma realidade. E eu busco isso para minha vida, eu busco isso para o meu ministério, para além, né, da capelania. Eu prego sobre isso em todo lugar que eu vou. Então eu creio que esse negócio vai acontecer lá. Né? Faz 7 anos que eu estou semeando. Talvez eu não veja o fruto da minha semeadura. Mas eu já vi muita coisa assim que já colhi de imediato, mas tipo assim, talvez eu ainda vou saber de coisas maiores que vão acontecer, porque eu estou semeando para coisas grandes acontecer. Né? E eu quero que a igreja esteja com a gente, saca, na missão. Né? Hoje, por exemplo, só tem um missionário integral como capelão numa universidade, só eu. Então assim, por que não tem mais? E pode ter mais? Pode. Deveria, né? Falta 2 coisas. Gente que se disponha e recurso para manter essa pessoa integral lá. Então, assim, aonde estão essas 2 coisas? Dentro das igrejas. Dentro da igreja tem gente que pode ir, e tem dentro da igreja tem gente que pode financiar. enviar. Então, assim, por que a gente não tem mais mover nas universidades? Eu queria que tivesse, mano. E eu sempre confronto a isso, mas quase sempre a gente se esbarra nesses 2 obstáculos. Gente para ir e gente para manter. Às vezes tem gente para ir, mas não tem gente para manter. Ou às vezes tem gente para manter, mas não tem gente para ir. Então, essa que é a questão. Meu sonho, cara, é que cada universidade do Rio de Janeiro tenha um capelão. Pô, seria genial. Né? E a gente ia ter, mediante as várias centelhas de avivamento, mano, daqui a pouco ia brotar um fogaréu danado no Rio de Janeiro. Você imagina, a sociedade está sendo transformada e está vindo das universidades. Pô, o avivamento está acontecendo, da unidade da igreja. E aonde? Dos templos? Não, dentro da universidade. Os crentes tá tudo doidão lá, meu irmão, estão orando sem parar. Pô, coisa linda, entendeu? Então, assim, eu sonho com isso. E vai ser, também seria... Galera vai começar a viajar pra cá pra ver, igual a gente foi pra lá. No estômago das igrejas, tipo assim, mano. Que são centralizadoras. Não, então, tipo assim, que sempre fechou os olhos pra faculdade. Tipo assim, não, se viajasse pra vir pra cá, eu falo, não, a gente que vai pra aí, calma que vamos levar fogo pra aí, filho. Vamos tacar fogo no Brasil inteiro. Então, assim, é isso, sabe? A gente não tem que manter o fogo aceso, porque é Jesus que mantém. Sim. Mas é, tipo assim, a gente espalhar isso, né? Um bom incêndio é um fogo que se alastra. Né? Então a gente não pode se contentar só com aquele fogo que emana do fogão, né? Que é controladinho ali, fogo baixo, fogo alto. Tem que pegar fogo em tudo, né? No sentido metafórico da coisa, né? Então a gente usar essa figura assim de expansão, sabe, do reino mediante esse avivamento. Eu creio nisso, cara, e se eu pudesse de alguma forma assim contagiar vocês com alguma coisa que seja com essa fé de que a universidade ela pode ser avivada, né? Eu creio e trabalho por isso. Você tem o Teologando e tem agora também a Oficina da Alma, né? O que é? Fala um pouquinho sobre o que é. Então, o Teologando, ele surgiu da demanda das questões problemáticas que os alunos ouvem, né? Então a gente começou a trabalhar de forma espontânea, pergunta se você quiser, e depois de forma temática. Ou seja, eles sugerem temas também. Capelão, fala sobre masculinidade e feminilidade bíblica, porque lá é uma situação, né, que a gente tem uma pluralidade lá, e falar sobre algo bíblico nesse aspecto é importante para eles saberem se posicionar, não militar, mas saberem se posicionar. Então, os teologandos temáticos, eles deram origem a várias questões que a gente trabalhou até agora. E houve um determinado momento que, assim, Deus falou muito no meu coração para que eu pudesse abordar sobre pecado. Falar sobre pecado. Eu falei, vou falar sobre pecado, ninguém vai, pô. Tem que falar sobre bênção, né? Sobre coisa boa, sobre vitória, aleluia, né? Sabor de mel, né? Não é? Aí eu falei, vou falar sobre bênção. Aí Deus falou assim, o Espírito Santo falou assim, fala sobre pecado. Você quer viver avivamento? Fala sobre pecado. Eu falei, caraca, fala sobre pecado. Eu comecei a estudar pecado, né? Assim, a martiologia. Já tinha estudado do seminário, comecei a adentrar nisso. E aí, assim, eu fiz o primeiro estudo em 2018 sobre os pecados do coração. A gente pega aquela ideia dos 7 pecados capitais e compreende que cada coração ele tem uma inclinação para pecar. Ou seja, ele peca não na mesma coisa que o outro. E aí, quando eu fiz esse estudo, mano, de fato, um avivamento aconteceu porque a gente começou a se relacionar muito forte ali um com o outro, uma irmandade, uma fé, uma unidade muito forte, um desejo de ganhar almas para Cristo, porque você só entende que precisa de um Salvador quando você se vê como pecador. Exatamente, como pecador. Você fala, cara, eu não consigo dar jeito no meu pecado, eu preciso que alguém me salve.
E aí, assim, aquilo foi muito importante. E Pecados do Coração foi um teologando, um tema que se reverberou durante muito tempo. E com o passar do tempo, assim, principalmente na pandemia, né, minha filha nasceu em 2018, e minha filha, assim, tem um temperamento expansivo, né, mano? Então, assim, ela tem muita energia. E eu comecei a gente começou, assim, eu e minha esposa, a gente começou a tentar entender como interagir com ela, porque ela era muito enérgica, né? E, assim, isso partiu mais da minha esposa, ela começou a estudar temperamentos. Aí eu fiquei meio assim, né? Pastorzão, tal, temperamento, negócio isso aí e tal. Isso não é da Bíblia, a Bíblia não fala sobre isso, sei o quê. Comecei a ficar meio assim, né? Só que ela estudou. Falou, eu acho que você, como pastor, você devia estudar, porque isso vai fazer diferença. Vai ver o negócio do sanguíneo aí de novo. Aí eu fiquei meio assim, né? Sanguíneo Mas, cara, colérico, quando eu estudei na pandemia sobre temperamento, aquilo abriu a minha mente. E eu falei, cara, isso aqui é muito importante a gente entender por quê. As pessoas estão desistindo de se amar. A Bíblia fala que o amor iria se esfriar, e de fato está se esfriando. Cada vez mais a gente vê um sentimento mútuo de amor um pelo outro. Né? E quando eu digo amor, eu digo aquele amor sacrificial mesmo, o ágape, saca? Não é o fraternal, tipo assim, tu é meu parça, fechamento. Não, tipo assim, mano, eu tô aqui, eu pago um preço pela tua vida. Esse amor tá se esfriando. E às vezes esse amor tem se esfriado e se desgastado, por quê? Porque por causa de temperamentos descalibrados, as pessoas passam a não se dar mais bem. Fulano de tal é muito chato. Às vezes o cara tem um temperamento diferente e você não sabe lidar com isso. Nem com o seu você sabe lidar. E quando eu estudei, isso abriu a minha mente. E eu vi uma conexão com pecados e coração. E eu falei, cara, peraí. Tá tudo ligado, velho. Temperamento, linguagem do amor, pecados do coração. E aí eu desenvolvi a Oficina da Alma. Foi um projeto que começou como um teologando, mas virou um trabalho itinerante que eu levo para as igrejas. Então, eu faço uma oficina de um dia, onde eu ministro sobre temperamento e o caráter de Cristo, os idiomas interiores, a forma que eu interpreto e a forma que eu expresso o amor, e também qual é a minha incidência de pecado. Você se conhece, e quando você se conhece, você se ama. Quando você se ama, você consegue amar o próximo também. Então a ideia ali é a gente reconstruir, sabe, essa possibilidade de amor. E eu apliquei isso na primeira vez na capelania, e assim, foi uma benção, foi muito legal. E a partir daí comecei a levar nas igrejas. Já ministrei lá em Minas Gerais, já ministrei aqui no Rio de Janeiro, já rodei, já para vários lugares aí já. E eu desenvolvi o Ministério Forja, né, que é um trabalho itinerante, que eu já faço desde a minha juventude ali, mas que agora eu oficializei, né? Então a página ainda não está pronta, eu estou equipando ela toda com fotos, vídeos e tal, que eu estou colhendo a cada oficina que eu faço. E aí, assim, eu levo para a igreja, né? Eu tenho um material que é autoral, que eu criei uma apostila, tem 30 folhas e tal, com todo o conteúdo da oficina. E assim, não tem custo. Tem alguma coisa no YouTube? Então, ainda não. A gente está preparando tudo, estou fazendo tudo de forma autônoma, né? Então, assim, eu estou fazendo tudo sozinho, então... conciliar as 5 vidas não é fácil, né? Pai, marido, pastor, missionário. Aí assim, eu não consigo fazer tudo no tempo que eu gostaria, né? Aí, então assim, eu tô fazendo tudo sem pressa, mas assim, tô preparando uma página do Ministério Forja, que é uma empreitada que visa o discipulado. Então, a Oficina da Alma, eu tenho levado para as igrejas, porque eu entendo que as igrejas precisam reentender isso. Entender como é que funciona o próprio temperamento. Cara, quer lugar que acontece treta que não é a igreja? A igreja acontece muita treta. E a maioria das pessoas não tem problema com Deus, tem problema um com o outro. Quem sai da igreja, não sai da igreja porque odeia Jesus ou está com problema com Deus. Sai da igreja porque tretou com o irmão. E às vezes é um problema porque o temperamento não bateu. Ou a linguagem do amor, o amor expresso, interpretado, não foi correspondido. Ou a incidência de pecado está contaminando um monte de gente ali. E por isso a gente está tendo essa dificuldade de comunhão. Então, assim, essa veia pastoral eu trouxe para a capelania. E aplico lá, inclusive, semana passada eu apliquei a Oficina da Alma lá e tenho levado, faço agendas aí para as igrejas aqui da região e para fora também. Como eu falei, já fui para Minas 2 vezes trabalhar isso aí com ex-alunos, né? A galera que passou pela universidade me chamou para ir para lá, fui para lá e apliquei a Oficina da Alma lá também. E é aquele momento para você munir a liderança, para você ministrar sobre juventude, igreja toda também. Toda igreja tem problema. E a maioria dos problemas são relacionais, não são problemas... complexos, no sentido assim de tem que ser cientificamente resolvível. Não, são questões relacionais, que sim, são difíceis, porém, com essa luz, eu creio que são mais fáceis de a gente lidar. Então, eu compreendi que, assim, cara, eu sou uma agulha no meio desse palheiro que é a igreja brasileira, mano. Sabe? É muita coisa. Muito plural, muito grande. Pra pouca gente servindo. Mas, cara, eu quero dar minha contribuição para a igreja brasileira e a Oficina da Alma é a minha forma, a minha resposta de ir pro Brasil servi-lo com uma edificação.
né? Eu sei que hoje a gente tem Luciano Subirá, a gente tem Fábio Coelho, a gente tem Douglas Gonçalves, né? Grandes nomes aí. Eu sou o Lucas Castor, né? Mas Terra eles de Lodebar. Mas eles começaram Mas, assim, pequenininhos também. Então, assim, mas a minha contribuição para a igreja que eu quero trazer, de alguma forma, começa a partir da oficina da Pastor alma. constrói. Olha aí, ó. O quê? É mistério, hein? O quê? Dicas, pô. Olha aí. Dix. Não sei Paulo o que também é é isso. conhecimento. Ó, vai vendo. Compreendes tu essa parábola? Vou procurar saber. É uma palavra profética aqui. Olha aí, ó. Aí, ó. Varão do Dick ali, ó. Vai? Palavra profética. Olha aí, ó. Não, mas é isso. Então, assim, a Oficina da Alma é um trabalho, né, do Ministério Forja que eu fundei. E a gente vem trabalhando desde então, né? Desde 2021 a gente está trabalhando isso. Começou na capelania, mas eu tô levando para as igrejas. Maneiro. Então, tô para ir lá na Igreja da Vitória, que ela falou que vai agendar lá. Outras pessoas também, a gente agenda no decorrer. E, cara, é um tempo muito bom. Um tempo onde a gente consegue ministrar. E por incrível que pareça, a galera não dorme. Né? Porque um dia inteiro falando. Não, mas né, é um mano? Então, assunto assim, que atrai muito. É Sim. muito atrativo. Sim. E é maneiro, porque assim, você se vê muito. Aham. E você compreende muito também de quem tá perto de você. Sabe? Você vê assim, cara, por que fulano de tal age desse jeito? Aí você vê assim, pô, ele tem essa flexibilidade ali assim, no temperamento dele e agora eu entendi como é que ele funciona. Aham. Então eu vou me posicionar com ele de certa forma e dá super bom, porque quando você se conhece, você vai conseguir amar o próximo. E a minha ideia é essa, cara, assim, a gente tem que tentar resistir a esse amor esfriando, sabe? A gente continuar amando, não desistir de amar, né? A igreja acho que tem falhado principalmente porque tem deixado de amar. A gente está sendo muito seletivo. A gente tem amado quem a gente... Quer amar o igual. É maneiro. Sim, isso aí. Quem às vezes agrega pra gente. Mas, pô, e o outro lá que dá trabalho? Jesus falou que se a gente amar só quem a gente tem apreço, a gente não fez nada demais. O gentil faz isso. Agora, se a gente amar quem persegue a gente, aí o nosso galardão vai ser alto. Quem joga a gente pro alto, né? Isso rende um outro podcast. Quem de alguma forma catapulta a gente, Isso, né? verdade. Então, é nessa direção. Então, a minha ideia é a gente não desistir de amar. Por isso que a Oficina da Alma surgiu aí, entendeu? Mas é isso. Um dia, de repente, quando eu fizer, estão convidados aí pra Pô, eu queria participar. assistir. Quando tiver na Eu queria assistir, capelania, real. no próximo período vai ter. Aí eu aviso pra vocês. Tá. Perfeito. Eu queria Teve semana muito, passada, gostei, né? gostei. Só que, enfim. Mas eu vou fazer no próximo período. Setembro a gente vai fazer. É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, eu acho que. Eu foi- não, eu tô quanto tempo a gente presa, tá eu aí? tô presa ainda nesse Quanto tempo assunto. Eu deve queria ter? muito assistir de verdade. Ter 1h58, 2 horas. Nossa, pra mim passou rápido. Voou. Voa muito. Voou. Lucas, muito obrigada pela sua participação. Foi assim. Eu quero muito assistir isso aí, tá? Bom, vamos de que vamos, verdade. vamos que Eu achei vamos. muito maneiro. Vão ser muito bem-vindos. Pô, eu queria mesmo. Se não for dia de semana, né? Porque a gente mora então tão distante. Se Pior for, que no, dia de se, semana for, se mesmo. for num sextou, aí dá. Então, de repente, se fizer pra alguma igreja aqui mais próxima, aí a gente avisa. Show. Pô. Entendeu? Que aí vocês conseguem Maneiro, flexibilizar mais maneiro. ainda. Perfeito. Porque lá na universidade a gente atua mais durante a semana mesmo. Final de semana o pessoal imagina. volta pra casa no final de semana. Aí não dá pra gente fazer nada no final de semana. Aí lá normalmente é terça, quarta e quinta, sempre na parte da tarde. Ai, A partir das tá. 3. Mas aí quando eu faço nas igrejas é final de semana, sempre no sábado. Ah, Aí é legal pra fica gente de dar. boa. Maneiro. Pô, muito Calma, obrigada. não. Quer deixar algum recado pro Não, pessoal é convidar? só divulgar agradecer. alguma coisa? Só agradecer mesmo pela oportunidade que vocês deram aqui, Imagina. né? Assim, esse momento para poder falar, compartilhar. Eu fico sempre muito feliz de poder falar do campo. Agradecer vocês que estão acompanhando, que apoiam esse podcast. Cara, que Deus possa estar abençoando muito vocês, Amém. né? Amém. Que essa obra que vocês estão fazendo aqui, que para mim é uma obra, cara. Vocês estão falando do evangelho, estão falando da palavra, estão falando sobre questões, né, que envolvem o crente. Para mim isso é muito importante, relevante. Que Deus possa prosperar esse trabalho de vocês cada vez mais. Mandar um abração, né, pra minha galera lá, galera da Rural, galera da Capelania. Mandar um abraço pra Galera, minha acompanha o família. podcast, hein? Minha esposa Tayara, minha filhinha Débora, meu filhinho ou filhinha que tá vindo aí também, né? E para todos aí, né, que estão acompanhando, que estão sempre apoiando missões estaduais, estão apoiando o trabalho da capelania. A minha fala é para que você apoie, né, mais isso. Se não indo, mantendo e também orando, né? A gente mantém não só com o financeiro, mas também orando, né? Quando alguém lembra de mim em oração, cara, pô, eu fico muito feliz, porque eu sei que tô conseguindo ficar de pé, porque essa galera Isso tá aí. segurando os braços ali como Arão e Ur, saca? Pra gente continuar nessa batalha. Então, meu agradecimento a você que apoia e meu convite para você se envolver mais com a missão estudantil. Isso aí. Eu acho que não tem prova maior de amizade do que falar, tô orando por você. Pô, Legal. sensacional. É isso aí. É isso aí. Gente, muito obrigada. Obrigado, Quem assistiu galera, até tamo aqui,
Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar, contar pra todo mundo, comentar. É isso aí. Beijo, até semana Até a que próxima. vem. Vai. Até semana que vem, galera. Tchau. Valeu. Valeu. Tchau.